Alô, alô, sejam muito bem-vindos ao Mesa Redonda Futebol Debate. Estamos terminando praticamente a primeira fase do Campeonato Paulista, no próximo domingo. Já temos confrontos definidos e, claro, vamos discutir com você, com a sua participação, sobre esses temas aqui no nosso Mesa Redonda Futebol Debate. Um domingo muito quente aqui em São Paulo, hoje na temperatura e em relação aos jogos, né? Claro que vamos falar, não poderia deixar de ser, do Corinthians. O Corinthians venceu ontem, mas não adiantou nada. O Corinthians está eliminado com uma rodada de antecedência do Campeonato Paulista. Nós vamos discutir tudo isso, saber de quem é essa responsabilidade, foi ou não foi um vexame, enfim. Vamos discutir tudo sobre esse Corinthians. Vamos falar também do Santos. O Santos há pouco perdeu para o Bragantino. Eu estou com o Alexandre Silvestre lá em Bragança Paulista. Perdeu para o Bragantino, mas o Santos já está classificado à próxima fase do campeonato e vai enfrentar, veja só, a Portuguesa, que era ameaçada pelo rebaixamento, mas garantiu vaga. O Pintado, que esteve com a gente aqui no Mesa Redonda, deu um jeito na lusa. Esse já é um dos próximos confrontos na próxima fase do Campeonato Paulista. E claro, vamos abordar o clássico São Paulo e Palmeiras. Daqui a pouquinho, tudo direto do Morumbi com o José Paes. E não poderia ser diferente, né? Temos convidados mais que especiais. Antes, um rápido boa noite para o Paulo. Tá um tanto quanto sério, normal. A situação não é também para grande sorriso, né, Paulo? Boa noite. Boa noite. Tá tudo tranquilo, né, Paulinho? Boa vitória ontem, né? Boa vitória. Boa vitória. O que você tá falando de vexame? Mas nem começou o programa, só desde eu falei que foi boa. Dá licença, eu tô aqui do seu lado. Beleza, Escola. É isso aí. Você E, ó, já Satanás, começa assim à noite. Para, Satanás. Eu vou ter que chamar de Satanás você de novo, hein? Eu só dei boa noite pro Paulo Sérgio. O senhor nem boa noite me deu, Chico Eu Lang. tô com soldados Você já aqui, começou filho. Viu? infernizando, Ó, quer ver? a raiva já virou Soldado Satanás. aqui. Aí, Boa jogador. noite, Chico Beijo Lang. de Judas. Judas Iscariotes. Boa noite, de Chico. Judas. Boa noite, Chico. Boa noite, Miller. Daqui a pouco vamos falar muito desse São Paulo e Palmeiras. O pessoal tá meio do lado de cada bancada, o pessoal meio preocupado, né, Miller? Boa noite. O lado de cá, que é bem tricolor, né? Então tá tranquilo, tá feliz, que o tricolor vai vencendo o Palmeiras 1-0. Legal, tá certo. E os nossos convidados, vocês pegaram meio na passant aí, temos convidados, como sempre, a nossa produção trabalhando muito, muito, e convidados de altíssimo nível. Para não perder tempo, a gente colocar logo essa bola para rolar, que você sentiu que o clima tá bem legal por aqui, o nosso primeiro convidado será um convidado ou uma convidada, Fini? Coloca na tela, vai. Eu sei que é alto nível, vai. Apresentadora, comentarista, São Paulina, amante de tênis e gente boa demais. Essas são as principais características da jornalista Renata Saporito, uma das nossas convidadas desse domingão aqui do Mesa Redonda. Com passagem marcante pelo grupo Bandeirantes de Comunicação, a Renata hoje dá show lá no microfone da Rádio Transamérica. Seja bem-vinda ao programa, Saporito! Aê, Renatinha! Ô, Saporito, estamos muito, mas muito felizes com a sua presença aqui. Bom, eu sou um assíduo ouvinte da Transamérica, tenho grandes amigos lá, você é mais uma das amigas e você está mandando muito bem lá, aquele timaço da Transamérica. Está faltando você e mais alguns ainda participarem com a gente. E, obviamente, a gente está muito feliz aqui porque você fala o que pensa, a gente gosta muito do seu trabalho, Renatinha. Estou muito feliz, não só eu, todo o nosso time, a Michelle Janela, da sua presença aqui. Obrigado. Pela chance de estar aqui com vocês, é um prazer enorme, esse timaço de craques, né? Nossa, fui muito bem recepcionada e estou muito feliz. Obrigada, gente, de verdade, de coração. Tá certo, você viu que o seu lado direito, o pessoal tá um pouco tenso, mas a gente vai discutir durante o programa, né? Ninguém tá tenso, tá tudo beleza. Tá tudo tranquilo. Sem muita novidade. Não normaliza a situação do... Não normaliza. Tá tudo tranquilo. Deixa eu apresentar os convidados, Paulinho. Vamos manter o programa dentro de uma seriedade. Então o senhor se preste a apresentar os convidados e parar de O senhor tem encher a razão, paciência o senhor tem aqui do razão. lado direito. Eu Ah, exagerei um direito pouco. aqui, pô. Exagerei um pouco, Chico. Exagerei um pouquinho hoje. Na abertura. Não exagerou, mas tá enchendo o saco, é isso. Tá certo. Bom, o nosso outro convidado também já é da casa, né? Esse já é da casa, é habitué, é frequente e, bom, vi começar no rádio, enfim, põe na tela, vai. Eu tenho certeza absoluta que o verde é a cor do coração de um dos nossos convidados de hoje do Mesa Redonda. Alex Miller é jornalista, narrador palmeirense e comunicador nato, com passagens marcantes pelo grupo Bandeirantes de Comunicação e pelo canal de TV Esporte Interativo. Hoje, o nosso querido e sempre divertido Alex trabalha no canal dele, o canal do Alex Miller, e na Rádio 9 de Julho. Meu Deus! Seja
Seja bem-vindo, Alex Miller. E avante palestra, exclamação. Aê, que legal. Não sabia que o Alex era palmeirense. Notícia nova. Uma revelação exclusiva da Mesa Redonda. Um furo de reportagem, Alex. Sempre que eu venho aqui tem que ter uma novidade. Então essa é a novidade de hoje. Né? Tá certo, legal, Alex, te receber aqui, recebendo a Renata, todo mundo sabe, a Renata, né, jornalista altíssimo nível, Nunca assim como esconde- todos, nunca escondeu o mas time nunca dela. escondeu que é São Paulina, e exatamente. temos o Não tinha contraponto. como. Demorou. Né? Não tinha né, como, Renata? muito amor. Muito amor envolvido, né? Muito amor envolvido. E o Alex também nunca escondeu, e se tentar esconder não ia dar certo, mas Tem história sua com o Alex? Na temos noite? histórias. O Alex foi quase expulso. Ué. Lembra que lá em Teresina? Se fosse o Vanderlei Luxemburgo, ia ser expulso da cidade. Ia. O que aconteceu lá? Conta essa história Não, rápido, cara, spoiler. Não, porque eu tava trabalhando na Rádio Bandeirantes, cobrindo Sim. a Copa dos Campeões em Teresina. Eu pela Rádio Globo, você pela Rádio Isso, Bandeirantes. e lá em Teresina é um calor danado. O inverno lá tem 50 graus. E eu entrava no ar lá no programa do Silvio Luiz à noite, o Esporte em Debate, não sei. Falava, Silvio Luiz, aqui capital mundial do calor, não sei o quê. E um dia tava tendo um treino no estádio Albertão, lá em Teresina, né? E tinha muito pernilongo no vestiário. E eu comecei a bater nos pernilongos assim, porque tinha muito mesmo. Eu falei, Silvião, hoje tá feia a coisa aqui, porque além do calor tem muito pernilongo. E pá, pá. E tinha um personagem na cidade, um comunicador, tipo Ratinho. Tipo Ratinho, mas de um jeito assim diferente. E a Rádio Bandeirantes tem uma retransmissora em Teresina, né? E o nosso programa, com o Silvio Luiz apresentando, era muito ouvido em Teresina. Sim. E esse cara, ele fez uma campanha na cidade para me caçar na cidade. Porque ele achou que eu estava denegrindo a imagem de Teresina para o Brasil. E não estava, eu estava fazendo de uma brincadeira do Silvio Luiz. Calor, falava que era a capital mundial do calor, mas ao mesmo tempo falava que era uma cidade maravilhosa, arborizada, e é mesmo. Como é mesmo. É uma cidade bonita, enfim. Mas esses caras gostam de aproveitar uma situação. Aí o delegado que estava acompanhando a delegação do Palmeiras foi obrigado a fazer... Falei com o Luxemburgo na época. O Marcos Goleiro, o Lapola, que era o diretor de futebol do Palmeiras. A gente teve que recorrer à delegação do Palmeiras, porque a situação do Alex foi Eu fiquei complicada junto lá. com a delegação do Palmeiras para não ser pego na cidade, cara. Aí depois... Aí foram me caçar, procuraram nos hotéis da cidade para ver se alguém me achava. Foram no hotel que eu tava. A sorte é que o meu nome, que eu uso no trabalho, é Alex Miller, mas não é meu nome de verdade. Meu sobrenome é outro. E eles foram procurar nos hotéis da cidade como Alex Miller. E não acharam nenhum Alex Miller. Certo, tá Graças a Deus. Que o pessoal foi no meu hotel. Se eles me acham lá, eles invadem o hotel e me pegam, cara. Essa foi apenas uma, né? Uma de tantas quantas, mas é melhor a gente parar por aqui. Senão acaba o programa, né? Até porque nós temos presentes e enquete para o nosso público. Boa noite, Marina Buffon. Boa noite, Garrafa, para você, para os nossos convidados, comentaristas, especialmente para você aí de casa. Vou passar já a enquete para vocês e que com certeza vai ser tema de muito debate aqui hoje no programa também, porque a gente aqui do Mesa Redonda quer saber, a eliminação na primeira fase do Campeonato Paulista foi um vexame para o Corinthians? Sim ou não? Você volta lá no site do gazetesportiva.com e aí depois a gente vai trazer o resultado por aqui. E claro, vamos debater bastante, né, Garrafa? Agora os presentes... Segura a caneta aí, viu, gente? Porque tem bastante coisa aqui. O primeiro presente de hoje é um kit da Poker, luva profissional Poker, mais bomba de inflar apropriada para as bolas de futebol, vôlei, basquete e handball. Esse é o primeiro presente. O segundo, um conjunto de produtos da São Silvestre, que são vendidos no site lojasaosilvestre.com.br. E nesse conjunto que vocês estão vendo aí, vai com coqueteleira, sacola e um porta-medalhas. É um porta-medalhas que não tem a medalha, mas é para você colocar a sua, que você já tem aí em casa com certeza. E o terceiro presente é uma bola profissional da Topper, em parceria com a loja Gold Placa, lá de Santo André, mais uma camisa do São Paulo, feminina. E será que a Renata vai querer pegar? Não sei, né, gente? Ó, uma camisa do São Paulo feminina tamanho G e 3 ingressos cortesia para o Pagode do Novato, com 3 shows. Grupo Doce Encontro, Voo pro Sereno e Samba do Tatu, no dia 20 de abril, no Salão Nobre, lá do Corinthians. Fica aqui o nosso agradecimento ao Marcelo Novato. E se você quiser ganhar um desses presentes, usa a hashtag Mesa Redonda lá no Twitter. A gente vai interagir, você me fala qual presente você quer e aí a gente vai conversando, Garrafa. Que legal. Combinado então, Marina. Então vamos participar, hashtag Mesa Redonda. E hoje a gente vai começar o programa de uma forma diferente. Lembrando que o Silvestre está lá em Bragança, ele já entra na sequência para falar da derrota do Santos, desse Santos que vai enfrentar a Portuguesa. Será que o Santos vai jogar na Neoquímica Arena ou não? Enfim, a gente vai falar muito do Santos. O Zé Paz está no Morumbi, daqui a pouco ele entra ao vivo e tem toda a repercussão da vitória do Corinthians, mas da eliminação precoce do Corinthians no Campeonato Paulista.
Mas a gente começa de uma forma diferente porque, como você bem sabe, o futebol transforma o futuro das pessoas. E hoje nós vamos conhecer agora o projeto Futivida. O que é o projeto Futivida, Garrafa? É uma ação social comandada pelo educador de futsal Leandro Silva, na Vila Bela, Zona Leste aqui de São Paulo. Quem nos mostra esse trabalho lindo, maravilhoso, eu convoco você para ficar atento a essa reportagem do José Paes. Ele vai trazer um trabalho muito legal para você, você vai se emocionar. Acompanhe só. Tem que ser bom em tudo. O paizão Leandro tem ao todo hoje 220 crianças e adolescentes participando do Futivida. Os mais velhos, de 13 a 18 anos, jogam nesse campo aí emprestado na Vila Bela, Zona Leste de São Paulo. O Gabriel vive numa casa de apenas 2 cômodos com 23 pessoas e tem no projeto um dos poucos refúgios de lazer. Me ajudou desde pequeno, eu estou desde os 8 aqui. Me ensinou várias coisas, a jogar bola. Ensinar, aliás, é o principal objetivo do Leandro. Quase todo o material usado nas atividades veio de algum tipo de doação. Por isso, todo mundo tem que aprender a compartilhar. As chuteiras da Umbro a gente ganhou através de uma parceira que ajudou a gente, pessoa física. E as mais coloridas, a gente fizemos uma rifa solidária. Aí conseguimos ajustar X valor. Eu fui na 25 de março, cotei os preços e comprei as chuteiras. E como é que funciona? A chuteira fica aqui? Isso, que nem eu falei para os alunos, a chuteira fica aqui. E o que eu falei para eles, se um dia vocês não fizerem mais parte do projeto, a chuteira pode ficar para outra criança ou adolescente usar. E eles usam, hein, Leandro? A atividade dos mais velhos acontece às terças e quintas, das 4 às 6 da tarde. Até o repórter aqui quis ter aquele gostinho de jogar no meio de tanto moleque bom de bola. O Keirson é que não aproveitou muito não meu passe açucarado pra fazer o gol. Ô, Keirson, me ajuda aí, mano. Quando a gente vê um moleque bom de bola, eu fico com o sentimento de, tipo assim, eu tô falhando. Porque a gente fica esquecido por ser da comunidade, de favela. Eles não conseguem fazer peneira, fazer teste, ou até conseguem, mas é muito difícil. Eles só entram, tocam na bola e saem. Ver um futuro para esses meninos em meio à escuridão nunca foi um problema para o Leandro. Aliás, ele começou dando uma luz, um rumo para muitos deles, exatamente aqui onde a gente está agora, nessa quadra bastante precária, sem muita estrutura e principalmente sem uma iluminação própria. Aí você vai na subprefeitura da Vila Prudente, um joga para Ilume, outro joga para Enel, aí fica isso, aí fica aquilo, tem que esperar a emenda de parlamentar para fazer, entendeu? É difícil demais a gente lidar com isso, porque, igual eu falei para você, dentro da comunidade a gente é esquecido. Contando apenas com a luz da rua, os meninos mais novos do Futivida, de 6 a 12 anos, ficam de segunda a quinta-feira nessa quadra sob os cuidados do Leandro, das 7 às 8h30 da noite. O Ezequiel já foi um deles. Ele começou no projeto aos 10 anos e hoje, com 20, virou professor dos mais velhos. Bora! 10 anos, né? Fui expulso de casa, né? Eu e somos 6 irmãos, né? 2 ficou com a minha mãe, o resto foi mandado embora. A minha mãe escolheu a mulher dela e deixou os filhos de lado. Então, acho que também foi pra gente acordar e também sobreviver sem ela. Ficamos 4 anos, né? Morando sozinho. E eu falo que o esporte salvou minha vida. Os menores, a gente não tem lanche para dar para eles. Lanche, um apoio psicólogo, assistência social, não tem, eles me cobram lanche. Eu até tento tirar dinheiro do meu particular, mas eu não consigo, porque são muitas crianças, entendeu? Aí é difícil demais a gente manter. Mas é igual eu falei para você, hoje em dia nós temos uma diretoria com 7 diretores, nós tentamos fazer o máximo, cada um dá 20, 30 reais por mês, e faz o que a gente pode. Mas o que me bate mesmo é o lanche. O pessoal fala assim, pô, professor, não tem um lanche para comer, porque eu sei que na comunidade, a maioria das crianças, eles têm só uma refeição por dia, né? Uma refeição por dia, não tem 2, 3. A fome machuca, maltrata e dificulta a vida de milhões de brasileiros de todas as idades. E é a fome de bola a que ainda alimenta os sonhos de muitos meninos pelo Brasil afora.
E aí, qual que é o teu maior sonho? Alcançar uma base, né? Conquistar meu sonho de ajudar minha família, dar uma casa pro meu pai e pra minha mãe, ajudar todo mundo, né, da minha família e seguir em frente. O meu maior sonho, por incrível que pareça, é que eu falo para eles, é ver eles no futuro, transformar a vida deles, mostrar, eles chegar lá e falar assim, poxa, Ali, eu consegui através do projeto, hoje eu estou na faculdade, hoje eu tenho minha família, hoje eu sou quem eu sou por causa de você, por causa do projeto. Que essa história vai continuar nos próximos dias, próximos meses. Depois que o José Paes gravou essa reportagem, a gente procurou a subprefeitura da Vila Prudente e eles responderam o seguinte: a subprefeitura, em nota, né, da Vila Prudente, iniciou os serviços de zeladoria na Praça Orlândia na terça-feira, dia 27, e vai continuar nos próximos dias. As equipes de varrição realizam o serviço todas as segundas e sábados no entorno do local. Além disso, em 2020, a subprefeitura realizou a reforma da quadra. Em relação à iluminação na área externa, que era muito reclamada pela galera lá da praça e no entorno, a SP Regula está com projeto em ampliação e reforço em andamento. E uma equipe foi na quarta-feira agora, dia 29, no local e efetuou a manutenção dos postes. Que legal, que apresentavam problemas. Ou seja, a garotada está com iluminação na quadra graças a essa reportagem. E olha só, hein, na tela, que alegria ver essa quadra todinha iluminada. Nós ficamos muito, mas muito felizes e as crianças agora podem aproveitar com muito mais segurança. E teremos novidades, hein? O nosso time vai ficar de olho nessa garotada porque é muito importante a gente olhar para os mais carentes, para os mais necessitados e cumprir o nosso papel. O nosso papel é esse, prestar serviço, falar de futebol, isso é futebol, né? E, acima de tudo, salvar vidas. O esporte salva vidas. Bom, para a gente não perder tempo, então, parabéns ao Zé Paes, a toda a equipe. Para a gente não perder tempo, o Fini já está me falando que o Silvestre está posicionado. E só lembrando você que fizemos a apresentação dos convidados, mas cadê o Tomás Bellucci? Que era um dos convidados de hoje. O Bellucci teve um pequeno problema, nada grave, não pôde comparecer, a gente trocou uma ideia. Vamos agendar uma nova data para o Bellucci, Saporito, que adora Teres. Hoje teríamos o Bellucci também aqui na bancada, mas não foi possível. E vamos então direto para Bragança Paulista. Terminou há pouco, não é isso, o Silvestre? 1-0 para o Bragantino, num jogo inclusive com 2 expulsões, mas com o Peixe classificado. Boa noite, Silvestre. Tudo bem, galera? Um beijão pra você, Garrafa, Timaço, Mesa Redonda, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Eu tô aqui no gramado bonito, tapetinho, orgânico do estádio Nabi Abichedi, o antigo Marcelo Stefani, campo do Red Bull Bragantino, e foi nessa baliza aqui que o goleiro do Braga fez miséria pra segurar essa vitória por 1-0, porque no segundo tempo ele defendeu esse patrimônio, já com um homem expulso logo no comecinho da etapa complementar. O zagueiro Luan Cândido, numa entrada forte, acabou levando o vermelho com interferência do VAR, porque senão ele ia continuar no jogo. Mas pro final da partida, um outro jogador foi expulso, um jogador do Bragantino. Então o Braga terminou com 2 homens a menos. E mesmo assim o Santos, lançando muita bola na área, não conseguiu empatar a partida. O placar foi aberto no primeiro tempo com lei do ex. O Sacha, meio atacante do Red Bull Bragantino, fez o gol por volta de 21 minutos. Ele que teve passagem também importante pelo Santos. E o Carille também não gostou do desenvolvimento do Santos, principalmente no segundo tempo, com superioridade numérica em campo, lançando muita bola na área, não teve inteligência para empatar o jogo. As duas equipes entraram em campo classificadas. O Bragantino precisava ainda confirmar a primeira colocação do grupo, o que aconteceu. O Santos continua brigando por pontuação também no geral, assim como o Red Bull Bragantino. Os dois já têm adversários definidos, são jogos de quartas de finais, mandos do Santos, jogos únicos. O Santos joga em casa, o Red Bull Bragantino também joga em casa, e jogos históricos, né? Lembrando times que foram campeões paulistas, times do interior. O Red Bull Bragantino vai enfrentar a Inter de Limeira. O Bragantino foi campeão de 90, se eu não me engano. A Inter de Limeira ganhou do Palmeiras, que estava na fila em 86. O Palmeiras do Alex Miller, Inter de Limeira na época do técnico Pepe. E o Santos vai enfrentar, me fugiu agora,
Eu tive um pequeno branco. O Santos vai jogar contra a Portuguesa, lógico. Oh, meu Deus do céu. Foi até uma final de Campeonato Paulista nos anos 70, que teve aquele erro de contagem de pênaltis do Armando Marques e o título ficou dividido. Depois das partidas, ou depois dessa partida aqui em Bragança Paulista com vitória por 1-0 do Red Bull Bragantino, o Fábio Carille não quis falar muito do adversário do mata-mata, ou do mata, que será a Portuguesa, mas revelou onde esse jogo será realizado. Diz aí, Fábio Carille. As coisas definiram ontem e a gente estava voltado para o jogo aqui. Então, assim, não tem planejamento ainda. Começamos a analisar a partir de amanhã, que agora já definiu o nosso próximo adversário. Né, o jogo da Portuguesa foi ontem, conseguiu. Conheço bem o Pintado. É um time que vai ser aguerrido, um time que vai jogar muito no erro. Isso eu já tenho certeza por conhecer o técnico deles. Mas planejamento, o que vamos fazer muito cedo, né? Amanhã a gente começa a pensar na Inter de Limeira e, é claro, na Portuguesa também, que já está definido que vai ser nosso adversário nas quartas. Professor, a possibilidade de jogar na Neoquímica Arena lhe agrada? Eu gostaria que você falasse a respeito do palco definido, né? Desse jogo. Definido a Baixada. Vila Belmiro. A coletiva Vila Belmiro, aliás, os dois próximos jogos do Santos, né? No domingo, encerrando a fase de grupos, o Santos ainda brigando por pontuação, porque pode chegar como o melhor dessa primeira fase. O Palmeiras está jogando, daqui a pouco tem informações do Clássico. O Santos joga com a Inter de Limeira no domingo e depois o mata de quartas de final vai ser contra a Portuguesa, também na Vila Belmiro, enquanto o Red Bull Bragantino, dono deste território aqui, irá jogar pré-Libertadores, fase classificatória da Libertadores no meio de semana, quarta-feira, contra o Botafogo no Tapetinho, no Engenhão. É isso, Garrafa, um beijo, bom programa. Volto na Fernão Dias, vendo vocês aqui no YouTube. Tchau, tchau. Legal, Silver, parabéns pelo trabalho, volte com calma. E o Silvestre traz uma informação importante. De primeira, vocês perceberam, quando ele faz a pergunta se há possibilidade de jogar na Neoquímica Arena, porque aventou essa possibilidade no decorrer da semana, o Carille olhou para o lado, alguém soprou para ele que não, que joga mesmo na Vila Belmiro. É melhor assim ou você vê com outra possibilidade, principalmente no aspecto financeiro, Saporito? Inclusive, o Corinthians até tinha autorizado, né, o jogo acontecer na Neoquímica Arena, caso o Santos quisesse mesmo atuar por lá. Acho que a Vila no passado pesou um pouquinho para o Santos. Eu acho que o Santos se sentia ali muito pressionado, mas também a situação era muito complicada já. Sim. Então, a gente sabe o final dessa história. De qualquer forma, a Vila, é a casa do Santos. Mas você poder colocar 50 mil pessoas no Morumbi, como aconteceu recentemente, eu acho que seria o ideal. Mas quem sou eu, né? Na verdade, acho que a diretoria do Santos decidiu pela Vila e assim vai ser. Mas eu vejo o Santos com grandes chances pelo que vem fazendo. Eu gosto muito do Carille, do trabalho do Carille. É aquele técnico que não inventa, né? Participou de todas as contratações desse novo Santos e vejo jogadores com muito comprometimento nesse momento. Eu acho que... Pois não, eu ia falar o seguinte, que a diretoria do Santos pensou como um time de segunda divisão. Porque é lógico que o ideal seria o Morumbi. Claro que seria o Morumbi. Neoquímica. Ou Neoquímica, um dos dois. Um estádio grande, que coubesse 40, 50 mil pessoas. Mas vai para o acolhimento da Vila, né, Chico? O acolhimento da Vila tem que ser levado em consideração. Vila, isso é coisa de mentalidade pequena. O Santos precisa crescer. Por isso que o Santos caiu. O Santos é gigante, Não, é gigante não. Hoje o Santos não é gigante. Está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Santos que está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro está classificado à próxima fase do Campeonato Paulista. Mas o que o Chicão está falando é sobre a administração, não está falando da grandeza do clube. Você não está entendendo? A administração do Santos que está ruim. Ela tinha que traduzir para ele. Não, mas pera um pouquinho. Ela tinha que pensar em fazer dinheiro. Pera um pouquinho. O presidente Marcelo Teixeira, Chico, o presidente Marcelo Teixeira, Miller, a semana passada, ele novamente trouxe o Santos para a capital. O Santos é da Baixada, é da Vila Belmiro, tem toda uma história lá. Eu entendo que essa divisão, Miller... 11 mil pessoas lá, Garrafa. São 18 mil, mas essa divisão, Miller, ela me parece interessante, mas o Santos não pode, em hipótese alguma, abrir mão em jogos decisivos, principalmente da Vila Belmiro. Eu estou equivocado, Miller? É contra a Portuguesa, gente do céu, não é contra... Me desculpa o Pintado, é contra a Portuguesa, que se classificou na Bacia das Almas. Essa que é a grande verdade. Não é contra o Barcelona, o Barcelona da Espanha, de Guayaquil, não é nada disso. É um jogo que, sabe, que o Santos ganha fácil.
É só se concentrar, jogar certo, né? Não querer inventar. Ô, Chico, até para o Miller poder responder, só um instante, Miller, que o Silvestre está me chamando, surgiu uma informação nova, pois não, Silver, direto lá de Bragança Paulista, ele tinha dado tchau, voltou, é bem padrão Silvestre, mas a informação tem prioridade, né, Silver? Protocolo zero, né? É o seguinte, padrão zero. Ô, Garrafa, sabe o que é? Um peixinho soprou pra mim hoje aqui no vestiário que a ideia do Santos era jogar na Neoquímica Arena, hein? Só que o Corinthians embaçou a vida, porque ia ter problema com a torcida. Foi a informação que me passaram aqui de dentro do vestiário do Santos. Um peixinho soprou pra mim. Queríamos jogar lá, mas deu uma embaçada, tal, então vai ser na Vila mesmo. Poderia ser também no Morumbi, onde foi um jogo recente do Santos com mais de 50 mil pessoas, mas como o São Paulo está envolvido aí no mata-mata, quer dizer, imaginamos que estará envolvido, né? Imaginemos, porque o São Paulo não está garantido ainda. É isso, agora sim, tchau. É legal, vem com Deus, ô Silvestre, agora sim, Miller. O Santos está priorizando, né? Claro, né? A sua casa, né? A sua torcida lá em Santos, né? E também está concentrado, determinado, né? Em ir para a final do Campeonato Paulista, né? Independente da mudança geográfica, acho que o Santos é favorito nesse mata contra a Portuguesa, porque é mais time, né? Então acho que a decisão que o Marcelo tomou, Chico, é uma decisão acho que certa, porque a torcida regional ali em Santos, eles pressionam, né, o presidente também, né? Sabe como é que é ali, né? Eles pressionam, temos que jogar aqui, temos que ver o time aqui, você jogando no Morumbi, como é que é agora? Então acho que essa pressão... Quanto tempo ele vai ficar lá na chefia do Santos? 2 anos, né? 2 anos. Então, nesses 2 anos, ele tem a obrigação de mudar essa mentalidade. São 3 anos. São 3 anos. Mas já está mudando, o Chico está trazendo. E eu quero aproveitar ele está 2 meses no que a gente já falou de Neoquímica Arena. Então agora. A pergunta que eu jogo para vocês é o seguinte: a gente na sequência vai discutir o Corinthians, né? Quero o fim, na hora que tiver o gol da Portuguesa também ontem contra o Mirassol, que é adversário do Santos. Você já me avisa para a gente colocar. Mas a pergunta... Então, pode colocar o gol da Portuguesa, porque a Portuguesa é adversária foi um golaço, do Santos. Hein? Foi um golaço. Golaço do Maceió, hein? Do Maceió. Contra o Mirassol, né? Rodando o gol Maceió, da luz aí, filho. contra o Mirassol. Contra o Mirassol ontem no Canindé. Era um gol que a torcida corintiana, o Chico Lang comemorou, o Paulo também, que uma loucura, né? Você tem o gol, então daqui a pouco, tá aí, ó. Maceió, ó. Uma paulada, acho que era o quê? 3 minutos de jogo. Aí o Chico Lang saiu que nem maluco, porque era o resultado que interessava ao Corinthians, mas depois o Ituano acabou perdendo para Inter de Limeira. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, porque muita gente vai, quando se fala de Corinthians, não, o Corinthians está passando por uma grande reformulação, trocou mais de 10 jogadores. O Santos também está passando por uma grande reformulação, preparando um time para a Série B, técnico novo, presidente novo, um cenário teoricamente parecido com o Corinthians, guardadas as devidas proporções. Por que o Santos deu encaixe e o Corinthians não, gente? Já começa logo pela preparação. O Corinthians começou com uma preparação onde não tinha os jogadores. O Carille, muito pelo contrário, antes mesmo de começar o ano, já tinha alguns jogadores em mão. Já tinha alguns jogadores com estratégico para vir e, lógico, se adiantaram. O Corinthians não, continuou naquela formação, com o treinador que não mudou nada, o Mano não mudou no Corinthians nada enquanto esteve lá. Então, o Carille leva vantagem nisso. Agora, nós temos também que pensar que você jogar uma Série B não é jogar uma Série A. E achar jogadores de Série A, tá difícil. Verdade. Tá difícil, não é que é fácil você achar jogador ali pontual pra você. Então hoje essa equipe do Corinthians precisa de entrosamento. Ô Paulo, só um detalhezinho, sem querer te cortar. Já cortou. Já cortei. Então, só um parênteses, então, se você me permite. Tudo isso que você falou é verdade. O Santos está se preparando para a Série B e o Corinthians para a Série A. Porém, os dois até agora estavam no mesmo estágio, disputando o Campeonato Paulista. Só que um não conseguiu andar, que é o Corinthians, e o outro até agora há pouco estava com a melhor campanha, que é o Santos. O time do Santos encaixou. O time do Santos contratou jogadores de mais qualidade até do que o Corinthians, apesar da experiência. Ex-corintiano. E outra coisa, Alex. Alex, a pressão completamente diferente. Você sabe disso. A pressão completamente diferente. O Corinthians vem de um período até de gestão muito difícil. E o Santos? Tudo bem, mas não se compara com o Corinthians. Não se compara com o Corinthians. É ou não é, Chicão? Não. Dá pra comparar? Não dá. Só não se compara a quantidade de torcedores. E outra coisa. Só não se compara a quantidade de torcedores, mas a incompetência foi a mesma. Não, e outra coisa.
Outra com o caixa do Corinthians, os problemas com os jogadores. O Santos está com o transfer ban atrás do outro. Não, também. mas aí tira um, tira outro, é completamente diferente, não dá para comparar. Mas olha, eu acho o seguinte, que a diferença entre os dois times foi na direção. O Marcelo Teixeira tem muito mais experiência. Avião, é craque. Marcelo Teixeira é craque. Do que o Augusto Melo. Isso é verdade. Isso faz diferença. Lógico que faz. Isso faz uma diferença. Marcelo Teixeira danada. deu um jeito no Santos em 2 meses. Inclusive, para pagar a dívida. É isso. Para renegociar as dívidas. Conhece o Sim, mas Marcelo é que o Marcelo Teixeira conhece o Santos. Mas eu estou dizendo, mas o Marcelo Teixeira Conhece o Santos é como aquele poucos. negócio, né? Ele é macaco velho. Marcelo Teixeira é craque. Ele sabe meter Avião. a mão na grana e Marcelo coordenar Teixeira tudo isso é aí. craque avião, mas o antecessor não deixou as bombas que o Corinthians deixou. Deixou. Mas tanto não. A gente não vai falar desse Corinthians. Lá não dá, não. Vamos entrar no Você tá de Corinthians. sacanagem, Calma. Paulo. A Renata pediu a palavra e não ouvi a Eu Renata. acho que existe hoje uma situação de ambiente muito importante no futebol. Né? Bem diferente de Santos e Corinthians. O Mano ali estava com o ambiente carregado, pesado por algumas questões. Até com o elenco, Yuri né? Alberto, É. Ranieri, com algumas coisas que foram faladas, enfim, pediu desculpas, tá tudo certo, todo mundo erra. E o Carille não, ele tem um grupo fechado na mão. E o Carille é aquele cara que não inventa. Tirou aquelas laranjas podres que estavam no Exatamente. grupo. E o Corinthians Começou perdeu. a montar o time Eu não dele. teria, por exemplo, saído com o Renato Augusto, com o próprio Gil. Acho que caras ali que ainda tinham muito futebol. Muito futebol que eu digo importantes. Poderiam colaborar. Líderes em campo. Mas eu acho que é um Corinthians que já evoluiu muito com a chegada do Antônio Oliveira, né? Já é diferente, a postura é outra. Sim. Tá se encontrando. Já mudou. Então, pra gente entrar e falar desse Corinthians, o Santos é favorito com a Portuguesa, Marina Buffon. O Santos é o favorito contra a Portuguesa? Ah, super favorito. Super Garrafa, favorito. Super favorito, né? A gente vê aí uma Portuguesa muito fragilizada que se classifica em segundo num grupo muito fraco, né? Pintado veio aqui, né, Miller? Conversou com a gente. Quando o técnico que não está empregado veio aqui, ele assumiu o clube, assumiu a Portuguesa e classificou a Portuguesa e afastou a lusa do rebaixamento. Para você Aí também, todo louvor ao Pintado, com Sim, certeza, né? Agora, o jogador falou alguma coisa certíssima, né? Por quê? O Marcelo, macaco velho, já é experiente de futebol, ele soube contratar com qualidade, né, Alex? E outra coisa, os jogadores já estavam desde o primeiro dia da preparação com o Carille. É. Agora no Corinthians foi chegando, cada semana chegava um, É. chegava outro, chegava O outro outro. saía, Quer outro dizer, saía. então essa transição, essa transformação toda radical no Corinthians prejudicou o trabalho do Mano e do atual treinador. Então acho que as boas contratações do Marcelo, para mim, é o fruto desse trabalho bom que o Carille está realizando no Santos. Mas o Santos é favorito sim. contra Não, o e Portuguesa. outra coisa, tem um respaldo. Né? O Carille tem respaldo de toda uma diretoria experiente. Então ele chega fazendo um trabalho bom. O Santos não jogou bem hoje. Não jogou bem. Muito abaixo daquilo. foi muito mais time. Mas jogar lá não E quer o Santos com a fácil. mais o segundo tempo inteiro. E eu gosto dessa questão de jogar na Vila. 49. Eu gosto da Vila. Principalmente porque é um jogo decisivo. Eu gosto E que o o Santos joga na o Vila. Santos é favorito com a Paulinho, Portuguesa ou não? É favorito. Chicão, o Santos é favorito com a Portuguesa? Ah, que me desculpe o Pintado, adoro o Pintado, sou muito amigo dele, mas vai ser difícil. Agora, se a Portuguesa ganhar, nossa senhora, vai ser um feito histórico, né? Chegar na semifinal. É um feito histórico. Alex, Porto Santos favorito? Assim, acho que a pergunta não é nem tanto se o Santos é favorito, porque é uma pergunta óbvia, mas eu acho que não é aquela situação assim que o Santos já ganhou e não precisa nem jogar. Porque a Portuguesa... Essa obviedade esse é o não pode ser detalhe. desmanchada dentro de campo. Esse é o detalhe, porque a Portuguesa, ela já está assim, garantiu a vaga para a Série D do ano que vem, já tem calendário. Evitou o rebaixamento. Ela já está sossegada, está feliz da vida, comemorando uma classificação pro esperava mata. essa vitória Não contra o esperava a Mirassol, classificação. ninguém esperava. A missão da Portuguesa Então, era se tudo bem. manter na Vocês Série querem A. votar no Santos, que a pergunta é óbvia, principalmente o senhor, né, que veio atacar a minha pergunta. Não, mas você tenho tá liberdade. magoado. Você Tenho liberdade pra tá falar com você. magoado porque ele Não, falou não, assim? é só uma Não, coisa. Eu achei que ele ia cravar. Sua pergunta é óbvia, o Santos vai passar. A sua pergunta é óbvia, mas veja bem, a Portuguesa e tal, tudo bem, tá certo. Se o jogo fosse na Você não quer Neoquímica ficar mal com Arena, ninguém, entendi. se o jogo fosse na Neoquímica Arena, a Alô, Portuguesa ia Terezinha. se classificar. Como é na Vila Belmiro, aí o Santos Tá passa. certo. Ô, Saporito, Santos, a tendência é o Santos Sim. passar pela Portuguesa. Sim, bastante. Acho que o A Santos pergunta vem não foi tão embalado. óbvia assim, né, Renata? Vem embalado, Foi vem pro embalado, vem coração bem, dele. vem confiante, cheio de confiança, né? Bons jogos, boas vitórias, pouquíssimas derrotas. Mas o Acredito Renato muito hoje na jogou classificação do mal Santos. contra o Bragantino, bárbaro. Eu vou inventar uma frase aqui. A Mas lá é Portuguesa é difícil franco jogar também. O atirador. Bragantino é um Tá bom bom. time, né? Tá. Sabe? Se o negócio já tá pegando fogo, já tá nesse clima, Franco atirador.
Apesar da Ô, Alex, foi pro coração. Os caras estão tão assanhados. Foi pro Os caras coração. estão tão assanhados. Imagine agora que vamos falar de Corinthians. Vamos falar de Corinthians. Outra pergunta. Uma belíssima vitória do Corinthians. Outra enquete óbvia que o senhor colocou aí. Outra enquete óbvia. Não, aí foi a produção. Produção, tem um violino aí? Enquanto ele fala, eu vou tocar o violino. Assim, sabe? Aqueles violinos com aquelas modas tristes, né? Então vamos lá, vai. Thiago Salazar conta a história de Corinthians. 1, 2, 3, Santo André 2. Na tela. Mas... Ser corintiano é acreditar até o fim. Prova disso é a Neoquímica Arena lotada nessa penúltima rodada do Paulistão, mesmo com o Timão na lanterna do Grupo C. Para manter a esperança na classificação, o Corinthians precisava primeiro fazer a sua parte contra o Santo André. O primeiro gol saiu de uma boa jogada ensaiada, mas que terminou com Yuri Alberto mandando para a rede com a ajuda do braço. Não é, Yuri? Pegou na mão, Yuri? Cara, o árbitro me perguntou ali na hora, ele até me quebrou, meu. Ele falou assim, Yuri, pode falar, cara, pegou na mão? Pegou na barriga e depois na mão. O VAR ajudou e o lance foi anulado, mas o Timão seguiu na pressão. E quando o Fagner encontrou o Maicon na área, não teve jeito pro Ramalhão. 1-0 Corinthians. E olha que o Timão podia ter ampliado ainda no primeiro tempo. Eu preferia ganhar sempre assim do que amassar o adversário como foi na última rodada e acabar por cair aqui um resultado que ninguém acredita. A Fiel também nunca vai reclamar de sofrimento, Antônio. E isso foi o que não faltou na etapa final. Cássio, com a ponta dos dedos, evitou o empate dos visitantes. Na frente, Yuri, sozinho. E Fausto Vera também perderam chances claras. O alívio alvinegro veio nessa bobeada da defesa do Santo André. A bola chegou em Hugo e Yuri Alberto foi oportunista para mudar o placar. 2-0 Corinthians. Dava a impressão de jogo resolvido, mas lembra que o sofrimento anda lado a lado com o Timão? Em 6 minutos, aos 34 e aos 41, o Santo André conseguiu 2 gols e deixou tudo igual em Itaquera. Apesar do baque inevitável, nem torcida nem time em campo se renderam. E aos 49, Pedro Raul foi lá no terceiro andar para garantir aquela vitória gostosa que o corintiano tanto gosta, no finalzinho. Até quando o adversário é o lanterna da competição. Foi um gol muito especial, não tinha roteiro melhor para sair esse gol. Foi, que nem você falou, um gol digno de Corinthians, então estou muito feliz, muito mesmo. É um dia que vai ficar marcado para sempre. O empate do adversário acaba por cair um bocadinho do céu, portanto ninguém esperava aquele empate. Mas eu acho que o gol do Pedro acaba por colocar justiça no resultado. Bom, o Corinthians fez a parte dele aqui na Neoquímica Arena, mas teve que passar o resto do sábado secando os seus concorrentes para saber se continuaria vivo ou não na briga por uma vaga no mata-mata do Paulistão. A Luz até deu uma força ao vencer o Mirassol por 1-0. O problema é que no último jogo da noite, a Inter de Limeira não deu brecha. O resultado de 2-0 sobre o Ituano acabou com qualquer possibilidade de classificação do Corinthians. Agora, resta ao time de Antônio Oliveira cumprir tabela na última rodada do Paulistão e usar o tempo livre para se preparar para as 3 competições que restam no ano: a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e o Brasileirão. Tá aí o trabalho do Thiago Salazar. Põe aqui, filho, por gentileza, a tabela de classificação do grupo do Corinthians, restando ainda uma última rodada
Não, isso aí é o Antônio Oliveira. A classificação, Fini. Classificação, por gentileza. Faltando uma rodada né, no grupo C. O Bragantino é o líder classificado, né? 11 jogos, 21 pontos. A Inter de Limeira, classificada, 17 pontos em 11 jogos, é a segunda. O Mirassol, 14 pontos em 11 jogos, é o terceiro. E o Corinthians, em 11 jogos, perdeu 6. Corinthians, em 11 jogos, perdeu 6. É o lanterna do grupo e já está eliminado com uma rodada de antecedência. Com esses números aqui, a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: foi vexame? De quem é a culpa? O que está acontecendo com o Corinthians? Porque eu, particularmente, eu entendo que não pode normalizar. Claro, os problemas existem, a gente sabe todos os problemas. Não pode normalizar o Corinthians tomar de 5 do Bahia em Itaquera, o Corinthians perder para o Novo Horizontino em Itaquera, o Corinthians perder da Ponte Preta em Itaquera. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque estamos falando do Corinthians, então dá uma olhada aqui. O Corinthians, com todo o respeito que merece a Inter de Limeira, o Mirassol, o Corinthians está atrás de Inter e Mirassol e Lanterna, faltando uma rodada. Então, com tudo isso que eu falei, e você também pode interpretar da maneira que você acha. Foi vexame? O corintiano acha que foi vexame? Vocês acham que foi vexame? De quem é a culpa? Por que está acontecendo isso com o Corinthians, gente? O Corinthians chegou a estar na zona do rebaixamento no determinado momento do Campeonato Paulista. Eu acho que vexame, mas muito vexame. Um dos maiores vexames da era moderna do Corinthians, porque num Campeonato Paulista, com esse grupo aí, um time do tamanho do Corinthians, não passar por uma fase de mata. Se a gente falou que o Santos passou por vexame no ano passado, no retrasado, o Corinthians não vai ser considerado vexame? É óbvio que é vexame. É óbvio, Corinthians, Palmeiras, São Paulo tem que passar por uma fase de eliminatórias de um Campeonato Paulista. Não pode parar no meio do caminho. O nível do Campeonato Paulista, a gente, é muito, pode parar. Muito ruim. Gente, não pode parar no esse meio negócio do palmeirense, já chegou ali na maquiagem falando pra mim que aquela entrada do Edmundo não foi nada. Então, não releva isso aí. Releva. Aí é personagem, né, Paulo? Nós estamos analisando o Corinthians. Peraí, posso dar a minha opinião? Não, pode. Eu não posso. Vexame. Isso Vexame, é essa palavra é muito forte. Pode ser vergonha. Agora, Vergonha, né, Renatinha? é melhor. Vergonha. Aí você usa essa expressão. Vergonha. Agora você fala, vexame do vergonha. Vergonha é um time como o Corinthians não se classificar. Eu acho vergonha. Agora, o início que foi feito, da forma que foi feito, o Corinthians não merecia estar classificado. Não mesmo. Não merecia estar classificado. Agora, tem jogadores, tem uma nova visão de um treinador. Estive agora com o Antônio Oliveira lá no A gente vai CT, chegar no futuro, nós vamos falar do futuro. Então, é uma preparação, eu acho que o senhor respondeu, o senhor atendeu a minha pergunta. Sim, mas não podemos falar vexame. Estamos analisando o que tem aqui e a gente vai, inclusive, analisar, para mim, o Tonhão da Fiel, que eu chamo de forma carinhosa, não de forma pejorativa, né? O Antônio Oliveira está fazendo um bom trabalho. Ele chegou agora, está recebendo peça e a gente vai discutir isso. Mas isso que está aqui... Tirou do rebaixamento. Ou é vexame ou é vergonha, eu acho que pelo menos... não sei se vai dar consenso, pois não. Meu querido Garrafa, eu acho que foi vergonha e foi vexame. Tá vendo? As duas coisas. Não dá para separar as duas coisas. Tá vendo? O vexame é aquela coisa, né? Como é que não classificou desse grupo? E foi uma vergonha por não ter classificado. Entendeu? É uma coisa simples. São duas palavras diferentes, mas quer dizer quase que a mesma coisa. É um sinônimo. Na verdade, são quase sinônimos aí, nesse caso. Nesse caso, né? A gente não pode deixar nunca de lado que foi um estado que ninguém esperava, né? Desde que começou o campeonato, todo mundo achava que o Mano ia dar certo. Eu acho que boa parte dessa desclassificação foi por causa do Mano Menezes também, né? Que ele ficou 4 jogos sem vencer. E 4 jogos fáceis. Dos 6 que o Corinthians perdeu. Perdendo direito. O Ituano só ganhou do Corinthians. A única vitória do Ituano. A única vitória do Ituano foi contra o Corinthians. Um jogo horrível. Ontem, né, Renata? Ontem quase perde e deixa escapar uma vitória para o Santo André. Não, mas ontem o jogo em si estava muito fácil para o Corinthians. Fez 2-0, depois houve as mudanças, ele começou a colocar os novos jogadores, aí o time perdeu um pouco, aí desandou um pouco, aí veio o empate, aí depois veio o gol do Pedro Raul. Mas tudo isso em vista das mudanças que ele fez, para testar os jogadores também. E outra, né? Aquela vitória lá Corinthians, que a gente conhece, todo mundo aqui sabe como é que funciona. De qualquer forma, eu acho que essa troca de gestão, essa transição, ela ainda causa muito dentro do Corinthians. Até agora está causando. Impacto grande. O Rojas é um exemplo disso. Sim.
Sim. Né? Então, assim, as coisas ainda estão um pouco atrapalhadas. E eu acho que a tendência é acalmar e em campo também essa organização que já começou muito pelo Antônio Oliveira, por peças que também estão chegando. O Coronado é um cara que eu estou muito curiosa para ver jogar. Bom Eu tenho jogador. Tem um lance dele que a gente vai mostrar aí, eu tenho inclusive. certeza que é um cara que vai fazer muito bem para o futebol brasileiro, para o Corinthians principalmente. Ó. Qual adjetivo você dá à campanha do Corinthians na primeira fase, Saporito? Ah, vergonhosa. Vergonhosa. Miriam? Pelo tamanho do Pelo Corinthians. tamanho, claro. Garrafa, parceiros de bancada, Marina, quer dizer que a farra nem começou? Como é que é? O jogador Ué, já peraí. tá... Acabou a farra, já Miriam? tá Não acabou a farra, nem começou ainda. Aí, Peraí. jogador, calma. Ué, jogador, a farra nem começou. Porque, Mas pô, se deixar chegar, ninguém segura, hein? Não. Ô, Rafa, tudo que vocês falaram, o jogador, o Chico, todo mundo, aquela Renatinha que falaram, eu concordo. Estou acrescentando que num campeonato onde nós temos assim um nível técnico muito baixo, entendeu? Se o Corinthians chegasse em segundo, já seria uma decepção. Que pela grandeza do clube. É que tem o Bragantino, que ainda você pode considerar um time de Série A. O Bragantino vem já de vários anos. Hoje é a terceira força paulista. Exatamente. Vários anos o Bragantino vem com uma identidade formada. Sim, um time O base Caixinha bom. é um bom treinador, já não é de agora. Né? E o Bragantino jogou muito mais que o Santos, arrebentou com o Santos, o Bragantino. E não é novidade para nós. Com 2 jogadores a menos. Não é novidade para nós, jogador. Então o que acontece? Independente da transição, como a Renatinha falou, e bem falado mesmo, eu acho sim que o Corinthians poderia ter feito melhor. Ou seja, poderia ter se classificado mesmo diante de todos os problemas que está acontecendo e vem resolvendo. Pelo menos em segundo, né, Milha? Pelo menos em segundo, né? Não classificar. Fica atrás da Inter de Limeira. É o Corinthians, né, gente? Rafa, o não classificar no Campeonato Paulista, que é o mínimo que um clube grande tem que fazer, aí concordo com o Chico. Se pegar a folha ali, né, salarial, meu Deus. E nesse contexto todo, o Antônio Oliveira, eu tiro ele de lado. Sim. Aliás, antes da gente entrar na evolução que pode vir e que já está aparecendo, porque o Antônio Oliveira, daqui a pouco a gente vai mostrar os números do Antônio Oliveira, são positivos nessa chegada e ele trocando a roda com o carro andando. Vamos dar uma analisada nos lances de ontem, né? Primeiro, o primeiro lance que a gente separou, vamos no pênalti do Yuri? No gol anulado do Yuri, quer dizer? Ô, Fili, pode ser? O gol anulado do Yuri, que eu vi 2, 3, 4 vezes e entendi que o gol foi normal, né? Mas o Yuri acabou dando a declaração pro Salazar na coletiva que ele tocou na mão, que a bola bate na barriga e depois na mão dele. Eu não vi essa mão. Vocês viram essa mão? Pelas imagens, né? Eu não vi assim, de primeiro lance, lá, não dá pra ver. Cruzamento, pra mim a bola bate na barriga e vai, mas o próprio jogador falou que bateu na barriga e toca na mão. É um gol meio de barriga, né? Mas se o jogador fala, então já era. O jogador tem que falar, Miller? Olha, novos tempos? Foi não, sim. Você aí, olha lá, pegou no braço, sim. Pega no braço? Pega. Que leve. Rafa, você perguntou e respondeu. É isso aí, novos tempos, o jogador hoje é normal, tem que... sou sincerão. E outra, assim, hoje com a imagem do VAR, se ele fala ao contrário do que a imagem mostra, pega mal pra ele, né? Também. Sim. Mas eu me lembro de um gol do Jô contra o Botafogo. Nesse gol mesmo aí que o Yuri perdeu, né? Que o Yuri acabou fazendo o gol, foi anulado. Que o Jô mergulha na bola, toca na mão dele, perguntaram para ele o que aconteceu, ele falou assim, nada, foi um gol normal, sabe? É muito malícia também que falta pro jogador, né? O centroavante do Corinthians não pode admitir que fez um gol de mão. Mas ele falou só depois do jogo, não foi? Não, ele falou que conversou com o árbitro, não sei se foi depois do jogo. Mas depois que o árbitro no VAR anula o gol, ele pode falar. Porque já essa também na Copa do Brasil do Lucas, o gol do Lucas contra o Corinthians, que também repercutiu muito. Né? Que não foi de mão. Nessa imagem dá pra ver bem. Vergonhosamente de mão. Aí, bateu na mão dele. Bateu na mão. Bateu, olha aí. Certo. Agora, tem um outro lá, aquele lance do pênalti no Yuri, Fini. Fica quieto. Lance do pênalti, um suposto pênalti no Yuri Alberto. Tem que falar a verdade. Vamos ver se foi que tá passando em cima dos lances, e aí depois a gente vai. Esse lance aí, gente, ó. Yuri Alberto, pra mim, é pênalti isso daí, ou não? Miller, pênalti? Yuri domina, o jogador impede que ele vai na bola. Porque aquela velha conversa, né? Se é no meio campo, o juiz dá falta. E ninguém fala nada. Ele não... Pra mim, pênalti. Marina? Pênalti. Concordo com o Miller falou. Se fosse em qualquer outra... É que ele aproveita pra se jogar também, né? Renata Saporito... Desculpa, Marina. Não, dá uma valorizada, mas existiu, né? Renata Saporito, árbitra da partida, em campo, Corinthians do André. A senhora olha esse lance, o que a senhora faz? Na cal ou a senhora manda seguir? Pênalti.
Mas eu vou falar, você falou, também deu uma valorizada. Mas por que ele cairia desse jeito? Se ele poderia seguir, entendeu? O Yuri Alberto é Acho que bom ele não jogador. poderia seguir, Aliás, não, melhor pegar começo essa de bola. temporada do Yuri Alberto com a camisa do Corinthians. Alex, pra você nada. Eu não achei pênalti, não. Nem se tivesse de verde o Yuri Alberto. Não, eu sei separar as coisas. Eu tô brincando com o senhor. Não leve a sério. Eu tenho essa liberdade. Eu sei. Vocês estão levando tudo pro Você achou que foi coração. pênalti? Hoje ele tá impossível. Ô, Paulo, você foi atacante. Você achou que foi pênalti? Isso aí Não foi pênalti. Pra mim não foi pênalti, até porque o Yuri tem momentos no jogo que ele traz lances que não é necessário. Dá sequência na jogada, Mas coloca o corpo. Paulinho, ele não tenta passar, ele é impedido de passar, Paulinho. Não, mas ali, com certeza, esse toque que ele dá na bola pra dentro, ele nunca mais ia pegar a bola. Ia pegar. Tudo Ele bem. não ia pegar a bola. Isso não se O discute, zagueiro tomou gente. frente, mas é aí que eu tô falando. O zagueiro tomou frente, o porquê não do pênalti. Quando ele dá o tapa pra dentro, ele nunca mais ia pegar a bola. Agora, se ele cobre a bola e o zagueiro vem empurrando ele, aí sim, é uma outra situação. Chico, pra você. Pênalti escandaloso, né? Pênalti escandaloso. Deveria ter sido marcado. Você de árbitro não precisaria de VAR. Não, porque VAR. Nem chamaria VAR, coisíssima nenhuma. VAR pro inferno. Pênalti claríssimo. Pênalti claríssimo. Mas, Rafa, são detalhes interessantes de um atacante, né? Claro, né? Ali a jogada... Pra mim, pênalti. Se fosse eu girava no corpo do zagueiro. Vamos parar. Olha o jogador. Paulo. Você quer confete, Xará? Se fosse eu gosto disso. Você quer e eu vou confete, mostrar, Xará? então eu vou mostrar um lance de dentro de área que o Yuri acho que perde um gol. Dá pra fazer um lance. Eu quero que, aí eu tenho 2 ex-jogadores aqui na mesa e eu gosto disso, e todo mundo vai falar. Mas mostra aquele lance, cruzamento na área, o Yuri Alberto que está vivendo uma nova fase com o Tonhão da Fiel, isso é bem legal, ó. Vamos ver, cruzamento para dentro da área. Tem que tirar do goleiro. Olha o Yuri Alberto, não é contrapé ele cabeceia em cima do goleiro. Contrapé. Ele fechou o olho aí. Ele cabeceia em qualquer lugar. O pouco mais que ele tira, Qualquer, ele faz o gol. Qualquer canto que ele acertasse era gol. Até no esquerdo do goleiro me parece melhor que era contrapé. O goleiro já vinha aí é normal no contrapé. Só que outra coisa, se ele cabeceia pro chão, aí ele facilitou a defesa pro goleiro. Ele cabeceou no único lugar que não poderia ter cabeceado. Sim. Só isso. Pra resumir. Só isso. Tá. Agora, o quanto melhorou o Corinthians com o Tonhão da Fiel? Tem os números aqui, ô Fini, aqueles números que a gente mostrou logo no começo, né? Olha lá, os números do técnico, o novo técnico do Corinthians, o Antônio Oliveira, que parece que já está, tanto jogo um atrás do outro, parece que ele está 2 anos no Corinthians. Mas foram só 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota com 72,22% de aproveitamento. A maior virtude que eu vejo, não sei vocês, do Antônio Oliveira, é o fato dele conquistar vestiário. E muito na escola do Abel. O que acontece dentro do vestiário do Palmeiras fica lá dentro. O Abel na coletiva não faz como mano, história de burro e outras coisas. Só uma coisa, esses números aí é só do Paulistão? Teve Copa do Brasil. Copa do Brasil. Teve um na Copa do Brasil. É isso que eu tô falando. Copa do Brasil. O Cianorte. São todos jogos dele. 3-0, né? Não, e só do Paulistão? Com ele? Só você tira um jogo. Só aí tira uma vitória. Tira um jogo, ficam 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Não. O aproveitamento tá bom. Muito. Aproveitamento Mas bom. é começo. Começo. Para começo é um bom aproveitamento. Mas é por isso que eu não uso a expressão vexame. Até porque há um trabalho sendo iniciado. Há um trabalho sendo iniciado pelo Antônio. Tá. Vexame institucional, Paulo. Entendeu? Então, por isso, eu entendo até... Tem a campanha num todo, né, Paulo? A campanha num todo, eu sei, mas por isso que hoje eu já vejo um Corinthians... Tá o Mano Menezes e ele. Eu sei, eu entendo. Por isso que eu estou falando que eu não posso falar vexame, eu uso a expressão... Ele ainda foi um respiro. Então, hoje, ele consegue trazer um jogador como o Yuri Alberto de volta. E o Alberto com o Mano estava morto. Sim. Não ia mais jogar. O Ranieri não conseguia jogar com ele. O Maicon não conseguia jogar com ele. Maicon e Fagner. Sim, Fagner. 2 assistências do Fagner. Você pega aí os lances do Fagner. Olha só, o Fagner estava sendo criticado por toda a torcida. Olha a bola que ele mete pro Maicon. Dá uma olhada. Gente. Isso é visão de jogo, né, Miller? Poxa. Do Pedro Raul foi ele também, não foi? Foi. 2 assistências. Ele dá essa assistência, olha só, consciente do que tá fazendo,
Ele corta a bola, tirando a força da bola. Com o Mano a coisa tava degolado. Não conseguia jogar. Não conseguia jogar. Não conseguia O jogar. Maicon também não conseguia jogar. Outro jogador que fez uma... Paulinho. Golaço. E é isso E outro jogador que ele sabe fazer, o Pedro Raul, é exatamente outro jogador que não conseguia jogar, Renatinha, é o Hugo. Jogou muito bem ontem. Eu não achei, Paulo, pelo Jogou. O Maicon também, Chicão, né? no estádio, Chicão, no estádio, você vendo a movimentação do Hugo, ali a parte defensiva, jogou muito bem. Aí eu não me meto. Jogou os corintianos, eu não vou nem entrar nessa seara aí. Mas Hugo é o do Borogodó. Agora, a Renatinha tinha pedido a palavra e na sequência eu quero ouvir o Antônio Oliveira falando do crescimento desses dois jogadores que vocês falaram, do Fagner e também do Maicon. Pois não, Renato? Não, exatamente, são esses jogadores que a gente citou aqui que mudaram muito, né, a cara desse Corinthians. O Ranieri, que já jogava com o Antônio Oliveira no Cuiabá, encaixou perfeitamente, acho que tem sido aí um dos melhores dessa equipe. O próprio Wesley, o Maicon, o Yuri Alberto se reencontrou, tá jogando muita bola. O Pedro Raul é esse cara que joga pelo alto. Né? O Garro. Nossa. Aí vem um Coronado. Acho que o Corinthians daqui pra frente tem tudo pra dar certo e ser competitivo nesse campeonato. Posso fazer uma pergunta pro Paulo? Claro que pode. Posso fazer uma perguntinha pro Paulo? Claro que pode, Chico. Você jogou com o Neto durante muito tempo. Você não acha que o Garro lembra um pouco o Neto? É que o Garro é outro tipo de jogador, não lembra o Neto, porque ele tem mais fôlego. Porque o Bugalu, o Neto, ele jogava mais pra frente e nós jogávamos em função dele. Né? Em função dele, era completamente diferente. Talvez do jeito de bater na bola, uma pequena semelhança. Mas ele é mais neto que o Neto. O Neto tinha arranque, tinha coisa que a gente velocidade. Não vê, né? Velocidade. O Neto é gordo. O Neto se você puxar a lança Falso aí, gordo. O Neto partindo pra dentro da área. Sabe por que eu perguntei isso pra vários ele? pênaltis. Sabe por que eu perguntei isso pra ele? É porque o Garro está em todos os setores do gramado. Sim. Ele encosta para receber pela direita, encosta para receber pela esquerda. Ele está no meio tentando uma tabela. Ele vai na linha de fundo e tenta um gol. E tem visão de jogo, né, Chico? Tem visão de jogo. Então, me deu, de repente, eu me lembrei do Neto. É a carência, né, Chico? A carência de ver um jogador que pensa o jogo. Porque o time não joga Ele pensa o jogo e daqui a pouco a gente vai ver o lance dele com o Coronado, que a Renata... Mas o time não joga em função dele. Não. O Antônio Oliveira está dando ainda a cara para esse time. Mas é importante dizer também que é mais fácil você recuperar um jogador bom do que um jogador cabeça de bagre. Sem dúvida. Eu acho que... Caso de Fagner e Maicon. Exatamente. Aliás, então, a gente vai ouvir, você vai ouvir o Antônio Oliveira falando do Fagner e do Maicon, a evolução desses jogadores. Viu, Antônio Oliveira? Quero ouvir você falando do Fagner, que estava execrado pela torcida corintiana e ontem deu 2 assistências e está voltando, pelo menos, ser muito útil ao time do Corinthians. Ô, Tonhão. O Fagner está a jogar bem nas minhas mãos, como também já jogou bem nas mãos de muita gente, portanto, porque o Fagner é um jogador de altíssima qualidade, portanto, como outros, como todos os outros jogadores do Corinthians, é um jogador que entende, percebe muito bem a sua posição, é um jogador que tecnicamente é um jogador muito acima da média, a tomada de decisão dele e a criatividade com bola, muitas das vezes só a ocupação dos espaços, ele é bastante inteligente nisso. Capacidade de passe, capacidade de cruzamento, repare que ele acaba por estar aí decisivamente direto, ligado aos 2 golos, neste caso a 2 golos da equipa. Portanto, é um jogador que nós contamos, como todos os outros, é muito importante, é um jogador talentoso, de grande qualidade, com uma história enorme, um campeão, portanto, e estou muito feliz por tê-lo aqui no Corinthians. Obrigado. Foi perguntado na coletiva do Fagner, que a gente falou, e também do Maicon, né, Antônio Oliveira? É um jogador que, pela sua inteligência tática, pode jogar a qualquer posição que eu lhe colocasse. Portanto, eu até lhe podia colocar a zagueiro, que ele sabia muito bem aquilo que são os comportamentos, porque é um jogador que entende muito bem os espaços que tem que ocupar, essa variabilidade que muitas das vezes nós temos em espaço entre linhas, de jogo em apoio e ataque à profundidade, que você está a dizer muito bem. A partir do momento que a bola bate fora, ele é um jogador que tem cumprido muito bem as missões táticas que lhe vão sendo estipuladas. Portanto, é um jogador que tecnicamente a bola não queima, um jogador de personalidade forte, portanto, um jogador que nos momentos mais desafiantes ele diz presente.
Gente, com a chegada do Antônio Oliveira, com os números que a gente apresentou, e aí dentro do que o Paulo Sérgio estava colocando, e eu falei que a gente ia projetar futuro, a pergunta que eu faço é, o Corinthians tem Copa do Brasil, tem o São Bernardo já no próximo mês, é jogo mata, é um jogo só, por sorteio, não é por índice técnico, por sorteio, o jogo vai acontecer em São Bernardo que ainda briga por vaga no Campeonato Paulista, tem Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. E ele perdeu a possibilidade de vaga à Copa do Brasil pelo Campeonato Paulista. O Paulista dá 5 vagas. Os semifinalistas e o 5º melhor colocado. O Corinthians não vai à semifinal e não vai ser o 5º melhor colocado. Com a recuperação desses jogadores, que ele fala agora, são jogadores que a gente entende que são jogadores importantes. Maicon, Fagner, a chegada de outros jogadores. O próprio Coronado, que fez a estreia ontem, vamos mostrar já um lance dele aqui. Dá para o corintiano entender que se não vai acabar com a farra, pelo menos vai acabar com o sofrimento de... O ano passado o Corinthians até 3, 4 rodadas estava brigando no Brasileiro por rebaixamento, gente. Dá para ter essa tranquilidade, Renata? Pelo que a gente tem visto desde a chegada do Antônio Oliveira, acho que a tendência é essa. O time está mais organizado, o time tem muito mais variação de jogo, a gente pôde ver isso ontem também. E o Corinthians é aquela equipe que não desiste nunca, né? Então eu acredito muito que o Corinthians vá para esse Campeonato Brasileiro, também para a Copa do Brasil, com chances. Agora, a gente tem que entender que existem forças hoje no futebol brasileiro, como o Flamengo, Palmeiras, o próprio São Paulo eu coloco nessa lista, que é Atlético Mineiro, que ainda estão acima do Corinthians. Muito acima Mas ainda. futebol é no campo. E o Corinthians tem mais qualidade também. Conseguiu ter mais qualidade com essas mudanças, Sim. essa transição Sim. está fazendo com que o Corinthians também ganhe em qualidade individual. Jogadores que sabem jogar bola. Mas precisa de tempo, entrosamento. Isso não se adquire de um dia para o outro. Demora um pouco. Mas tem que não deu acertar tempo a de defesa. recuperar no Campeonato Paulista. Tem que acertar a defesa. Não deu tempo. A defesa te preocupa, Chico? Gil A faz defesa falta, é uma Chibulangue. peneira furada. Você tem saudade do Gil, Chico? Tem, morro de saudade Olha lá, do Gil. é isso. Morro de saudade do Gil. Também. E outra coisa, Por que a defesa te preocupa, Chico? porque os caras estão falhando Toma gol muito besta, né, Chico? em bola alta. Então, negócio impressionante. ó, além de bola alta, vamos mostrar aqui. Foi um lance casual, mas foi do jogo. Mostra o lance que originou o escanteio que saiu o primeiro gol do Santo André. Isso é um do Gustavo absurdo. Henrique. Quer ver? Absurdo. Você tem esse lance aí, Fini? Porque o Gustavo Henrique tá com a bola dominada na Ele lateral. atrasa mal. Aí ele quer ver, ó? Ele recebe aqui, vai vir agora, ó. Ele recebe aqui, aí ele atrasa, olha, ele pega o Cássio. Ele não viu o goleiro, gente? O que aconteceu aí? Na bola quicou. A bola quicou e ele dá o passe e Um sai gramado mal o bom passe. desse? Filho. Eu acho que Ele não percebeu onde o Cássio tava, Miller, eu acho. Porque pode... Ou não? Olha, Garrafa, este é o problema. O São Paulo fez um gol contra o Palmeiras hoje por conta disso, assim, em outra situação. Eu sempre digo que o volante não recebe bola de costa, recebe na diagonal. Então, o zagueiro aí não precisava ter feito isso. Gira o corpo e dá um chutão pra frente. Ele pediu desculpas aí. Quer dizer, ele não viu o Cássio que estava mais pra dentro do gol, da área, né? Ele tocou a bola lateral. Quer dizer, aí o Cássio tentou evitar o escanteio. E esse escanteio originou no primeiro gol do Santo André. E outra coisa, ele não precisava tocar de primeira. Exatamente. Domina a bola, lógico. domina a bola, vê o posicionamento, tá sozinho. Opta, ou eu vou pro meio, ou eu vou pra saio frente, jogando ou de eu novo volto. pro Félix Torres, ou jogo pro Cássio de boa. Mas só um Né? Então detalhe, ele se o precipitou. Cássio de 10 anos atrás não chutaria pra lateral, não? Ah, você tá querendo... Não tô falando que a Não culpa dá, é dele. não. Chuta Foi mal, ali, ali não deu. Ali Foi um tijolo. Só tô perguntando. Ele recebeu um tijolo, É uma Alex. dúvida. Mas só. aí, pra mim, o principal erro do Gustavo Henrique, sabe qual foi? Além desse, que foi um erro de passe, foi o erro de posicionamento. Ele tinha que estar atrás, como na sobra, para receber de frente, e aí teria mais opções para poder decidir a melhor jogada. Ele está quase que na mesma linha. Ou para frente do Torres, aí recebe a bola aqui atrás dele, aí toca sem olhar como o jogador falou, quer dizer. Jogador, isso era beabá. Isso era beabá da zaga. Você pega, toca a bola aqui, volta e faz esse balanço. Então isso é beabá. Não precisa no atrasar pro futebol. goleiro, pô. Não precisa atrasar pro Agora, goleiro. isso não quer dizer, como o Chicão tá falando aqui, que a defesa... Não, eu gosto desses jogadores. Eu gosto. É lógico, Mas é o falta de segundo gol treinamento, também foi uma é falha falta gritante, de cara. conhecer os jogadores. O Corinthians sempre teve problemas o ano passado já com essas bolas paradas, Renatinha.
né? Então, precisa acertar. E o treinador não tem tempo para treinar. Agora E vai o ter uma Corinthians pré-temporada. contava com um Agora jogador vai ter. que, no final das contas, era o melhor de todos, que era o Lucas Veríssimo. Aquilo ali foi um tiro no pé. Foi uma perda muito grande. Ó, atenção, informação importante. Terminou o clássico São Paulo e Palmeiras no Morumbis, empatado em 1-1. O Zé Pai já está pedindo passagem, daqui a pouquinho está com a gente direto com as coletivas do Abel, do Carpini, Zona Mista. Então já estamos posicionando o nosso time. Daqui a pouco tudo sobre o clássico que terminou neste momento. Palmeiras 1, São Paulo 1. Resultado perigoso pro São Paulo ainda, hein? O São Paulo ainda não Perigoso. garantiu a classificação. Não. Agora, então a gente vai discutir muito São Paulo e Palmeiras. Agora, põe aquele lance do Coronado, que ele entrou no decorrer da partida, aí não o jogador chegando. Olha só o lance, eu quero que vocês observem o que aconteceu entre Coronado e Garro. Né? Estão buscando um entrosamento. Quer ver? Tem esse lance aí já, Fini? Você pode dar uma olhada, ó. Coronado é esse que toca na bola, ó. Aí vem aqui na esquerda, ele vai receber ali, ó. Ele vai brigar, ó, o Coronado. Pegou na bola. Coronado foi pra dentro da área, tocou pro Garro. Opa! Olha só, o gol que eles perdeu. Seria um golaço. Dá pra animar? Deu pra observar alguma coisa do Coronado? Esse é um lance isolado, Paulinho? Vai? Não, Me lembrou Pelé e Coutinho. Mas olha o tapa que o Coronado dá. Você já vê que o jogador tem qualidade. Agora, você vê também a passagem do Hugo, que o Chicão tá criticando aqui, que não foi muito bem no jogo de ontem. Então, os dois, o Garro e o Coronado, dá pra jogar os dois juntos. E quem sai? É lógico que depois saiu, saiu o Garro. Aí o Coronado foi pro meio, fazer aquela função do meio atacante ali. Fez bem também. Também fez bem. E você que falou aqui, dá pra jogar os dois juntos? Também acho que dá. Aí você tem lá na frente o Yuri, pra começar o jogo, tô falando. Você tem o Yuri, o Romero e o Wesley. Deixa o Wesley fora e vem com Coronado e Garro? Tira o Romero. E o Wesley Romero. também, né? Tira o Romero, vai pra banco. Romero? É lógico, deixa o Wesley, que tá numa fase da... Acho que o importante é ter opções, né, gente? É isso aí. E aí, se ele não quiser, ele tem o Paulo Henrique. Se ele não quiser, ele tem o Gustavo Mosquito. Ele hoje tem opções. É isso que a Renata falou aqui, e ela tem razão. E está todo mundo concordando. Hoje o Corinthians tem opções que no passado não tinha. Agora, para mim, Paulo, um time começa com a defesa, cara. Não tem jeito. Defesa não pode ficar tomando 2 gols. É verdade. 2 gols por jogo. Tem razão, Chico. 1 gol por jogo, 3 gols por jogo. Isso não pode. E gol começar besta, pela né, Chico? defesa. Não é gol que o adversário faz um gol trabalhado. E não estava enfrentando o Arrascaeta. O que vai acontecer... Flaco Lopes, não era isso. Acontecer, que nem a Renata falou, a tendência é melhorar. Mas eu acho que vai acertar do meu campo para frente, do meu campo para trás ainda não. O técnico do Corinthians, ele fala sobre Coronado e Garro juntos, não é isso, Fini? Nós temos também o técnico do Corinthians falando a esse respeito, já que o assunto é sobre isso, Fini? Então vamos ouvir, então. O técnico do Corinthians foi perguntado em entrevista coletiva, por isso esse assunto veio à tona aqui, porque existia uma expectativa grande, né, sobre o Coronado estrear. Ele não estreou como titular, mas quando entrou já pintou esse lance legal aqui. E o técnico Antônio Oliveira, o Tonhão da Fiel, falou a respeito do Coronado jogar junto com o Garro. Vamos lá. Os jogadores, os talentosos, têm que ter sempre espaço dentro de uma equipa. É evidente, sem nunca em nenhum momento desequilibrar a mesma. Portanto, sabem que a organização e o equilíbrio é fundamental numa equipa. Portanto, ela não só se vê no momento em que tem a bola, mas nós também temos que o ver também no momento em que não tem a bola. É evidente que foi pouco tempo que eles estiveram juntos, mas de qualquer das formas o Rodrigo tem sido um jogador que tem sido estimulado e solicitado nos últimos jogos. Portanto, ele jogou 90 contra a Ponte Preta, 90 contra o Palmeiras. É um jogador que não está tão rotinado e habituado a esta sequência de jogos. É natural que se sinta um bocadinho, principalmente as tomadas de decisões comecem a ser um bocadinho erráticas. Portanto, e nessa perspectiva, muitas das vezes nós temos que refrescar, mantendo o equilíbrio da equipa. E foi nessa perspectiva que o Rodrigo acabou por sair, e depois o Igor acabou por ocupar o espaço dele, mantendo a largura com 2 pontas rápidos, que foi o Pedro Henrique e o Gustavo. Mas como lhe disse, acho que são 2 jogadores talentosos, que se associam muito bem, que percebem o jogo da mesma forma, e como eu digo sempre, os grandes jogadores, e felizmente o Corinthians, todos eles são grandes jogadores, portanto têm a possibilidade de sempre jogar juntos.
Ó, tá aí, ele protege demais os jogadores, tá certo, vai ganhando os jogadores. E claro, né, a pergunta que eu vou jogar para vocês, o Zé Paz, eu sei, o Zé Paz está se posicionando já no Morumbi, terminou 1-1, clássico, daqui a pouco tem coletiva, Abel, tem Carpini, daqui a pouco tudo ao vivo para vocês aqui, no Mesa Redonda, o clássico que terminou no Morumbi. A pergunta é a seguinte, esse Coronado que chegou, ele saiu daqui, ele é lá do meu Paraná, lá de Cambé, né, foi jogar fora do país, nunca jogou aqui, nunca nenhum campeonato. Isso é preocupante, gente? O fato de nunca ter jogado no Brasil ou bola é bola em qualquer lugar, gente? Ah, mas a adaptação é como se o Corinthians tivesse contratado um estrangeiro. Ele só nasceu no Brasil, mas futebolisticamente falando, ele vai ter que jogar aqui pela primeira vez como o Garro, como qualquer jogador que vem de fora. A única coisa é o idioma, que ele sabe falar português. Mas de resto, em termos de futebol, ele vai ter que se adaptar como qualquer outro jogador que vem de fora e atua pela primeira vez no Brasil. Não é uma preocupação grande. Claro que um bom jogador, acho que ele se adapta em qualquer lugar. É lógico. Beleza, né? Sem dúvida nenhuma, o Campeonato Brasileiro, nós sabemos que a dificuldade é muito grande. Né? O ritmo, né? A velocidade do jogo, né? Você pega um Flamengo e Corinthians e Palmeiras, Corinthians e Grêmio, Bahia, a velocidade é muito grande no Campeonato Brasileiro e a dificuldade é maior. Ele sendo um bom jogador, é claro que ele tem mais recursos que um jogador limitado, né? Vamos ver na temporada. Eu gosto de avaliar um jogador na temporada toda, não jogo a jogo. Ah, jogou bem, jogou mal, isso é uma outra coisa. Agora, ele foi bem na temporada, aí a gente vai ver. Aí tem a bola, ele tem de sobra. Agora, é importante dizer também, Garrafa, que ele, pra mim, é mais jogador que o Garro. É? Só com esse... Já deu pra... Você vê que ele já dá um toque diferente ali. São dois jogadores, assim, um é perna esquerda, outro é perna direita, né? Por isso que eu falo que os dois podem jogar juntos. Agora, é lógico que você precisa montar um setor defensivo para que esses jogadores possam desempenhar o máximo. Agora, você precisa também dar tempo. Claro. Precisa dar tempo. Agora vai ter um tempão para treinar. Um mês. Mas jogo, também um mês, né? Jogo, treino, né? E aí também vai ter que fazer alguns amistosos aí para colocar esses... O Corinthians vai ser obrigado a fazer fazer amistosos com clubes bons, né? Para pôr esses caras em condições. Atenção, aí o presidente Casares falando ao vivo lá do Morumbi, então eu peço um instante, a gente vai fechar o Corinthians, mas o presidente Casares está ao vivo. Vai chorar com a arbitragem. Vamos lá, vamos ver o que o presidente de São Paulo está falando no Morumbi. Nitidamente que não era lance para expulsão. E hoje foi um absurdo. A Federação Paulista, que nós apoiamos, a Federação Paulista, que faz o melhor campeonato do Brasil, não pode atuar dessa forma. Eu vi agora o auxiliar do árbitro xingando o Caleri. Eu vi o auxiliar do Abel, que acho que é João o nome dele, rindo, ironizando. Chega do Abel apitar jogo no Paulistão. Ou a federação tem força e autonomia, ou nós vamos repudiar, inclusive em todas as instâncias. Hoje foi uma vergonha o que nós vimos no Morumbi. Um pênalti absurdo e depois o VAR chama o árbitro num pênalti legítimo, Luciano, e ele se acovardou. E olha, a agressão ao Pablo, que quase arrebenta o moleque, era para cartão vermelho direto. Mas mesmo assim, ele deu amarelo e o VAR se omitiu. Hoje é um dia triste na memória do futebol paulista. Reitero, o futebol paulista que é forte, que tem uma liderança grande do Reinaldo. Mas não pode acontecer o que aconteceu hoje. O Caleri foi e nós queremos representar contra esse auxiliar do árbitro. Xingou o Caleri e o Caleri estava quieto. Todos protestando e chamando ele, que ele se acovardou quando o VAR chamou. E o lance do Pablo é uma vergonha. Um garoto que foi convocado para a seleção brasileira. Um pênalti absurdo. Um pênalti desse do goleiro, se for assim, ele tem que dar durante jogos 4 ou 5 por jogo. Porque o goleiro sai, a bola é dele. Então eu lamento, não é exaltação, porque a vitória era merecida pelo resultado construído aí do campo. Mas nós lamentamos profundamente a omissão do VAR, a incompetência do árbitro e principalmente a omissão. Então, Osmar Garrafa, amigos, boa noite para vocês aí no Mesa Redonda. Acabou ainda há pouquinho aqui o clássico no Morumbis, Choque Rei, São Paulo e Palmeiras, um jogo com muita polêmica. E por isso o presidente do São Paulo, Júlio Casares, vindo aqui até a zona mista conversar com a imprensa, dar essa declaração. Foi um jogo com muita polêmica. Nós vamos mostrar todas as imagens aqui para vocês no Mesa Redonda. Teve um pênalti dado para o Palmeiras com o auxílio do VAR. O árbitro Matheus Delgado Candansan foi
lá no VAR foi chamado um pênalti do Rafael em cima do Murilo, inclusive 2 jogadores convocados pelo técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira. Então o Casares e toda a cúpula do São Paulo protestando bastante em relação a esse lance, em relação a uma entrada mais dura também no primeiro gol do São Paulo em cima do Pablo Maia e da não marcação de um pênalti em cima do Luciano, pênalti em cima do Luciano já depois que o jogo estava empatado, já estava 1-1, um pênalti, um suposto pênalti do Piquerez em cima do Luciano. Então vocês vão ter muito assunto para esse restante aí de mesa redonda. Eu vou seguir por aqui porque o clima tá fervendo na zona mista do Morumbis. Devolvo para você, meu querido Osmar Garrafa. Fica aí, não sai daí, Zé, vou organizar com o Fini, vocês vão entender que as imagens estão chegando pra gente, nós não somos detentores de direitos da transmissão, a gente tá chegando com as imagens, então eu vou perguntar sobre os... Primeiro, Fini, nós temos já o lance do pênalti do Pablo Maia, esse lance a gente tem reclamado pelo Casares ou não? Ainda não, então daqui a pouco a gente vai mostrar o lance, e aí temos do Luciano, qual é a reclamação do Casares em relação ao Luciano, Zé? De um pênalti no Luciano, né? De um pênalti em cima do Luciano, pênalti supostamente cometido pelo Piquerez no segundo tempo, já estava 1-1, o Palmeiras já tinha empatado a partida, o São Paulo abre o placar com o Alisson, depois o Matheus Delgado Candansan, ele é chamado ao VAR para analisar esse lance e acaba não dando pênalti em cima do camisa 10 do São Paulo, pênalti do uruguaio Piquerez, Garrafa. Por aí, Zé, deixa as imagens, volta as imagens para mim, Fini, por gentileza. Tá? Se você que está em casa vai entender que a gente está recebendo as imagens, volta lá para as imagens. Eu quero as imagens dentro da área, por favor. Tá? E eu quero a opinião do Zé. Zé, vamos ver o lance aí. Ó. Todo lance, a gente não tem a imagem do detentor. Até agora nada, para mim. Acho que é aí, ó. E esse negócio aí? Aonde, cara? Não, pera. Vamos lá, gente. Acho que é outro. Até agora eu não vi absolutamente nada. Nesse lance eu não vi nada. Luciano, vamos ver. Não, foi naquele. Foi no lance anterior. Volta desde o início. Volta desde o início, aí a bancada vai analisando. Mas ninguém reclama no momento. Não, ninguém. Não, até o próprio Luciano. Aonde que é, gente? Agora, ó. É aí, ó. Aí esse lance. Aí. Pelo amor de Deus, gente. Vamos parar, né? O Casares precisa aprender também não é aprender a perder porque empatou, mas precisa aprender a encarar as coisas. Volta aí, Garrafa. Volta lá, Fini. Aqui nas redes sociais, Garrafa, a galera tá bem dividida. Muita gente falando que foi pênalti com certeza e outra galera falando que não foi nada. Então... Luciano cai antes do Piquerez. Miller, pra você, pode voltar. A princípio, Garrafa, nessa imagem que eu tô vendo, não foi nada. Isso. Agora, lógico, tem outras imagens. Outros ângulos. A gente está trabalhando, só para você entender em casa, gente, existe uma regra. É a TNT que transmitiu o jogo. A imagem é dela. Essa imagem só vai ser gerada pra gente lá pela meia-noite. A gente tá trabalhando com a imagem que a gente tem da cabine. A gente pode amanhã ter uma outra visão, um pouco mais tarde. Não, mas nesse momento, Renata... Não, e o próprio Luciano segue a jogada. Se fosse fora da área, seria vantagem. Ainda mais conhecendo o Luciano, né? Exatamente. E um detalhe, Garrafa, em relação a isso. O VAR chama o árbitro recomendando a revisão do lance. E o árbitro, ele vai ao VAR... E ele tem a liberdade de, ao ver o lance, interpretar se na opinião dele é pênalti ou não, vendo todas as imagens. Então, o árbitro que define, ele viu os outros ângulos. Nós só estamos vendo este ângulo. Claro, o árbitro viu todos. Claro. E após ver todos os ângulos, ele manteve a decisão de campo. Então, quando o árbitro vai ao VAR, normalmente... Ele não tem só esse ângulo, ele tem outros tem todos. Todos os ângulos que o VAR... Também não impede ele fazer uma bobagem, né? Não impede. Mas a gente está acostumado a ver que quando o VAR recomenda o árbitro... Geralmente o árbitro marca. Exatamente. Quando ele não marca, é porque não foi, cara. Antes do Chico... Mas então por que vai pro VAR? Porque ele tem que ir... Porque ele recomendou. Deixa eu aproveitar o Zé Paz que está no estádio. Eu não sei se o Zé teve por outro ângulo, porque o repórter quando está lá no estádio, ele tem a imagem do detentor. Ô Zé, você teve as outras imagens... do lance, especificamente desse lance que a gente está mostrando do Luciano. Você viu por outra imagem, só tem essa imagem. O que você pode falar do lance pra gente, Zé? Pra mim, Garrafa, não foi pênalti em cima do Luciano, não foi. Eu vi por outra imagem, vi pela detenção. Agora, na zona mista do estádio do Morumbis, e também achei que não foi pênalti do Rafael em cima do Murilo, o lance que acabou originando o gol de pênalti do Rafael Veiga. Para mim, nada em nenhuma das duas oportunidades, em nenhum dos dois lances, Garrafa. Sobre a reclamação com o comportamento do Abel. O Abel apita o jogo. Houve algo além do que a gente está acostumado a ver o Abel à beira do campo reclamando? O que você pode relatar para a gente dessa reclamação dura
dura do Casares. Aliás, se a gente tiver condição daqui a pouquinho separar novamente o Casares pra gente colocar aqui o desabafo do presidente de São Paulo, ele veio duro, veio firme, veio forte contra o Abel e contra a arbitragem. Contra a federação. Contra a federação. Acho que eu nunca vi ele tão nervoso. Né? O Casares normalmente, São Paulo, ele veio forte. Qual foi a grande reclamação do Abel apitar o jogo? O Abel apitou o jogo, foi dentro daquilo que a gente já conhece do Abel. No intervalo do jogo, Zé, eu estava acompanhando por aqui, eu vi alguém da comissão técnica do Palmeiras e o Marcos Rocha reclamando com a arbitragem. Qual é a reclamação maior do Casares? Você viu alguma normalidade, Zé? O Abel foi o Abel, Garrafa. O Abel que a gente conhece, gesticulando bastante, reclamando bastante de vários lances da arbitragem, tentando a todo momento jogar junto com a equipe dele, gesticulando, esbravejando, ele grita pra cá, grita pra lá, a torcida xinga o Abel não tá nem aí, ele é daquele jeito, ele foi o Abel. Só que hoje lances polêmicos envolvendo aí São Paulo e Palmeiras acabaram escalonando a situação aqui no estádio do Morumbi, por isso essa declaração até surpreendente, subindo o tom o presidente Júlio Casares, como você bem disse aí. Ele é um cara mais polido, um cara mais educado quando vem conversar com a gente aqui, mas hoje estava completamente full pistola, como a gente costuma brincar nos bastidores, e estava muito bravo com essa situação aí dos pênaltis, né, do VAR para os dois lados, e também em relação ao lance do Pablo Maia, que foi logo no primeiro gol do São Paulo. O Richard Rios, ele dá uma vacilada, o Pablo Maia consegue retomar a bola, na sequência sai o gol do São Paulo, mas o Richard Rios, para tentar pegar a bola do Pablo Maia, ele dá uma entrada muito dura e quase quebra de verdade a perna ali do Pablo Maia, mas por sorte, nada aconteceu. O Pablo Maia continuou na partida, Garrafa. Esse lance a gente não tem ainda. Zé, eu sei da dificuldade, a Marina também sabe, o Alex, a Renatinha, a gente sabe que zona mista é aquela confusão toda. Se você tiver condição, daqui a pouquinho, um rápido palpitão, foi ou não foi pênalti do Luciano com os colegas que estão no Morumbi. Boa. Isso é importante. Um rápido palpitão com a galera aí. E o Fini, o lance do pênalti que originou o gol do Palmeiras, você tem esse lance? Vamos lá. Enquanto o Zé se arruma lá para ouvir a galera, vamos ver esse lance que foi o gol de empate do Palmeiras. Esse lance aí, ó. Tá aí, o árbitro já é chamado no VAR. Ele vai lá, confirma o pênalti. Quem bate? O Veiga? É, o Veiga. Sim. O Veiga. Bateu bem. Vamos ver Dessa o lance vez de ele novo. bateu bem. Tá aí, gol do Palmeiras. Esse lance foi reclamado também pelo presidente Casares, né, Foi. gente? Vamos ver. A imagem que a gente tem, ó. Saiu. É difícil. É o soco do Rafael na cabeça. Mas o Rafael não precisava sair ali. Tá. Não precisava, uma questão. A pergunta é, foi ou não foi pênalti, Paulinho? Pra mim não foi pênalti. É que Nesse tem que ver ano a mão, não né? Foi, Se foi uma trombada, não dá Rafael. pra falar. Não dá pra assim. gente analisar, infelizmente. Esquece a cabeça cobrança do pênalti. Eu quero não. que você, dentro do possível, vá mostrando o lance. É de longo, ó. Rafael sai. Foi nada. Não, tem que ver Foi nada. tem que ver o soco do Rafael se pega a cabeça do Murilo. É isso. Porque hoje em dia o jogador de futebol, até por regulamentos da FIFA, tem sido muito protegido em relação a choques na cabeça. Então, quando vem um soco na cabeça, automaticamente a arbitragem tende a marcar falta. Então, se um jogador toma um soco na cabeça, é falta. Se é dentro da área, é pênalti. Mas para isso, a gente tem que ter certeza. E aí, imediatamente, quando o Rafael chega, o Veiga já coloca a mão na cabeça. É o que eu tô vendo. O Murilo, desculpa. O Murilo, pela trajetória da bola, ele não foi atingido. Foi soco do goleiro do São Paulo. Então o árbitro inventou, ele foi no VAR e achou que foi na... É que ele vai no VAR rever. Tem que ver se a bola não bateu na cabeça do Murilo. A imagem não é conclusiva pra gente. É que não dá pra concluir com essa imagem. A gente não tá conseguindo claro. ver exatamente o lance na imagem fechada. A gente só tem essa imagem até esse momento. Exato. O Né, VAR Garrafa? também A gente tem que né? entender que... Todo mundo imaginava esse clima quente depois da Supercopa, depois dos últimos confrontos envolvendo as duas equipes. Sobre Caio Paulista. Exato, etc. E engraçado que eu estava vendo os números, né? Desde a chegada do Abel, são 21 jogos, 7 vitórias para cada lado e 7 empates. Então não mudou nada, né? Continua equilibrado. Exatamente. Muito equilibrado. Miller, do que você viu aí, nesse lance do Rafael, a saída do Rafael, repito, nós ainda não temos as imagens, o detentor dos direitos ainda não mandou as imagens, é um processo natural que acontece, nós temos só essa imagem, a imagem por trás do gol pode mostrar uma outra situação. Pelo que você viu aqui, conhecendo aquela coisa dentro de campo, pode realmente ter tido o toque do Rafael na cabeça do Murilo, você acha que pode ter sido realmente pênalti? Olha, Garrafa, se esse aí foi pênalti, eu não sei o que é pênalti, porque o Rafael, ele soca a bola. Ele saiu para socar a bola. Essa é a impressão que a gente tem. Não foi nada. E outra, aí eu culpo a federação. Doutor Deixa Reinaldo. o lance, Fini, por Doutor favor. Reinaldo, que é muito competente, não pode no clássico
colocar um árbitro inexperiente para apitar o jogo. Tem que ser Rafael Kraus, tem que ser aqueles árbitros de cabedal. Agora, um árbitro meia boca, como é que faz? Olha só, o pênalti que o VAR dá, esse pênalti não existiu, gente. O Rafael sai na bola, olha lá, a bola vem pra cá. Como é que ele não acertou a bola? Por essa câmera, né, a gente, como o Alex falou, de repente a bola pode ter tocado, inclusive, na cabeça do Murilo. Deixa eu voltar no Morumbi, porque o Zé Paz, eu repito, o repórter tá lá no estádio, lá tem as imagens, então a galera, os colegas jornalistas viram e podem nos ajudar aqui. Então, você em casa, não fique bravo. Se você já viu lá pela TNT e mostrou, e a gente não, nós não temos aqui, a gente tava fazendo mesa redonda desde as 9. aqui, viu, Garrafa? Tão Oi? bravo. Por isso que é bom reforçar que ainda não chegaram as imagens. Então não adianta, gente. Vocês têm a mania de ficar aqui. xingando. Pra mim não faz diferença se foi ou não foi pênalti. Calma. A gente tá explicando, só se precisar desenhar. Eu já imagino que... Rafa, eu vi na internet a imagem e pra mim não foi nada. Tá certo. O Rafael, ele acerta a bola. Ô Zé, com os colegas jornalistas, se você tiver condição aí, o lance do Luciano e o lance do pênalti. Um rápido palpitão com a galera, Zé. Garrafa, nesse momento o Márcio Arcângelo vai mostrar para vocês. O Pablo Maia está chegando aqui na zona mista do estádio do Morumbi, está falando ali com as detentoras de direitos, né, de transmissão do Campeonato Paulista. Daqui a pouquinho ele vai estar ao vivo aqui no Mesa Redonda. Giovanni Chacon, estamos ao vivo no Mesa Redonda. Para você, os lances aí envolvendo o VAR. Foi pênalti pro Palmeiras? Foi pênalti pro São Paulo? Qual que é a tua opinião? Para os dois, não foi pênalti na minha visão, pelo que eu vi que estava próximo dos lances, mas o principal foi não chamar no lance do Pablo Maia. Um pouco mais firme a perna, aí é a minha opinião e do que a gente já viu que aconteceu, poderia ter quebrado a perna do Pablo Maia dependendo da intensidade, chegou com muita força. Acho que o principal lance capital foi isso e claro, não existe também compensação. Compensar um outro pênalti seria apenas deixar claro que é incompetente a arbitragem. E não é nem mal intencionada, na minha visão. É só muito ruim. Nicolete, rapidinho aqui. Você achou o que dos lances aí? Estamos ao vivo no Mesa Redonda com o Osmar Garrafa. O que você achou dos lances aí envolvendo o VAR? Pô, abraço pro Garrafa aí, saudade dele aqui na rua. Cara, eu acho que eu não daria pênalti nenhum dos lances. Mas é justificável o primeiro lance, porque foi ali... bem controverso. Agora o segundo não dá para dar pênalti aquele lance. Esse é lance de jogo, é futebol. Então esse choro do São Paulo aqui pode ser pelo pênalti primeiro, mas pelo segundo não tem como não. Pênalti, claro, não foi. Valeu, Nicolete. Tá aí a palavra dos amigos aqui, ó. Pedro Ramiro tá aqui também, ó. Vamos pegar uma palavrinha dele. Pedro, o que você achou? Tudo bem? O que você achou dos lances aí envolvendo o VAR? Pênalti pro Palmeiras, pênalti pro São Paulo, nada? Lances que, aliás, eu acho que no caso do próprio Murilo, desse levantamento na grande área, foi pênalti. De fato, houve pênalti. Agora, os outros são bastante discutíveis. Acho que até aquele lance em que o Ferrarese derruba o jogador do Palmeiras na grande área, o árbitro deveria ter marcado o pênalti. Agora, eu acho um exagero também a reclamação do próprio presidente do São Paulo. Não precisava de tudo isso, apontou o Abel como grande culpado de tudo isso, que é apitar o jogo, mas enfim, acho que o pênalti foi justo. Tá bom, tá aí a palavra do Ramiro. Chegando aqui, Pablo Maia, nesse exato momento, estamos ao vivo no Mesa Redonda, se os amigos me permitirem aí. A primeira pergunta, Pablo, primeiro, como é que tá a tua perna depois daquela entrada dura ali do Richard Rios? Você achou que a arbitragem foi mal hoje aqui no estádio do Morumbi? Boa noite. Olha, eu acho que eu até conversei com ele chegou atrasado sim na jogada. Fui falar com o árbitro, mostrei a marca que ele deixou, e aí ele disse para mim que não poderia expulsar porque tinha sido gol. Não entendi também, mas fazer o que? Infelizmente futebol tem disso, mas eu deixo para a diretoria resolver essas coisas. Minha função é jogar bola. Pablo, o São Paulo fez um bom jogo, tirando um pouquinho a arbitragem, conseguiu ali sair na frente, teve chance até para fazer outros gols. O que você acha que foi a diferença desse jogo para os últimos que o São Paulo vinha tendo, sem o grande domínio que aconteceu dessa vez? Eu acho que a gente vem trabalhando dia a dia, né, para melhorar. Todo mundo sempre ajudando um outro. Eu acho que isso foi muito importante, a entrega, a união que a gente sempre teve no dia a dia, para que a gente pudesse fazer um excelente jogo hoje. Eu acho que a gente fez um bom jogo. Claro que as duas equipes teve oportunidade, mas a gente merecia ter saído com a vitória. De todo o contexto que foram esses últimos dias, a tua convocação para a seleção, que muita gente sabe o quanto você se dedicou nesse período todo para poder ter essa oportunidade, e num jogo que tem muito esse falatório, é inegável que vá se falar muito da arbitragem.
o árbitro de vídeo, no caso a árbitra, já esteve em outros jogos em que o São Paulo teve um pênalti marcado contra ou não teve um gol a favor. Você acha que isso pode levar um pouquinho, não necessariamente pressão, não entenda pelo lado mal, mas um pouquinho mais de ansiedade também para dentro, para esse último jogo, porque ainda é decisivo, ainda está muito aberto esse jogo contra o Ituano? Olha, é o que a gente conversou ali no vestiário, a gente tem que fazer a nossa parte, contra tudo, contra todos, é o São Paulo. Eu acho que a gente tem que dar o nosso melhor, não depender de ninguém e trabalhar firme essa semana para que a gente vá para o jogo domingo, faça um excelente jogo e saia com a vitória e com a classificação. Você acha que não tem nada demais aí? Você está se sentindo bem com a questão da perna? Só um pouco de dor, mas estou tranquilo. O presidente veio aqui e falou: o Abel está pintando o jogo ali de fora. O que vocês sentiram sobre isso? Vocês sentiram também o árbitro tranquilo num clássico como esse? Eu acho que ele poderia ser convicto um pouco mais nas marcações dele. Mas, igual eu já falei, a minha preocupação é jogar bola, dar o melhor. Deixo isso para a diretoria resolver, porque acho que ele sabe melhor do que eu como funciona isso. Pablo, mas o São Paulo de fato fez um jogo que criou possibilidades de já ter vencido, vai ter essa polêmica da arbitragem, mas é mais um jogo que não vence no Morumbi. Esse ano os números não estão exatamente dominantes aqui como vocês tiveram nas últimas temporadas, é o terceiro seguido que vocês não vencem. De certa forma isso é algo para ficar em alerta? Continua lá então com o Pablo Maia, a gente já tem o lance, obviamente só com a nossa imagem, não chegou a imagem da TNT, mas a galera aqui da bancada já viu, porque já está circulando na internet o lance que o São Paulo reclama do Pablo Maia, mas eu quero colocar para você que está chegando agora, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, ele veio com os 2 pés no peito. Federação, árbitro e Abel Ferreira. Mas ele veio forte. A gente estava aqui na discussão de Corinthians e tal, o presidente... Gente, é para tudo, não é? Veja só o que há pouco lá no Morumbi falou o presidente Júlio Casares, ele tá ofegante. Veja só. São Paulista, que nós apoiamos, a Federação Paulista, que faz o melhor campeonato do Brasil, não pode atuar dessa forma. Eu vi agora o auxiliar do árbitro xingando o Caleri. Eu vi o auxiliar do Abel, que acho que é João o nome dele, rindo, ironizando. Chega do Abel apitar jogo no Paulistão. Ou a federação tem força e autonomia, ou nós vamos repudiar, inclusive em todas as instâncias. Hoje foi uma vergonha o que nós vimos no Morumbi. Um pênalti absurdo e depois o VAR chama o árbitro num pênalti legítimo, Luciano, e ele se acovardou. E olha, a agressão ao Pablo, que quase arrebenta o moleque, era para cartão vermelho direto. Mas mesmo assim, ele deu amarelo e o VAR se omitiu. Hoje é um dia triste na memória do futebol paulista. Reitero, o futebol paulista que é forte, que tem uma liderança grande do Reinaldo. Mas não pode acontecer o que aconteceu hoje. O Caleri foi e nós queremos representar contra esse auxiliar do árbitro. Xingou o Caleri e o Caleri estava quieto. Todos protestando e chamando ele, que ele se acovardou quando o VAR chamou. E o lance do Pablo é uma vergonha. Um garoto que foi convocado para a seleção brasileira. Um pênalti absurdo. Um pênalti desse do goleiro, se for assim, ele tem que dar durante jogos 4 ou 5 por jogo. Porque o goleiro sai, a bola é dele. Então eu lamento, não é exaltação, porque a vitória era merecida pelo resultado construído aí do campo. Mas nós lamentamos profundamente a omissão do VAR, a incompetência do árbitro e principalmente a omissão. No lance do Pablo, ele deu amarelo e o VAR não chamou. O que o VAR está fazendo? O que o VAR está fazendo? Ele acha um pênalti contra o Santos. Depois ele acha uma expulsão contra o Arboleda. Aí vem aqui, nós fomos protestar, o auxiliar do Abel, parece que é João o nome dele, veio ironizar. Não se faz futebol assim. Lamentável. E nós vamos reagir. Aqui no Morumbi não vai acontecer mais isso. A culpa é mais do Abel ou do árbitro? De todo o conjunto da obra da arbitragem. Mas o Abel tinha que ter sido expulso. Ele quer apitar o jogo. Ele não expulsou alguém do nosso banco? Quem? De quem é a culpa? É o conjunto da obra. Lamentável. O futebol paulista hoje está de luto. Rapaz, olha, eu nunca tinha visto o Casares desse jeito, bravo desse jeito. Atenção, repito, a TNT ainda não nos autorizou a colocarmos todas as imagens no ar. Isso é um acordo, né? Você na sua empresa respeita as regras do jogo. Aqui a gente tem que respeitar também. Então só a TNT tem as imagens, mas elas estão circulando na internet. E todo mundo aqui já viu. Você também já deve ter visto aí, né? Zap, recebeu o zap do amigo, do amigo. Vamos mostrar primeiro a falta do Richard Rios, que era o primeiro gol do São Paulo. Tá? Com a nossa câmera que a gente tem, que é uma posição única. Quer ver, ó? Pode soltar, filho, ó.
pra trás um pouquinho. Não, isso aí já pra é o gol. trás, Já é o gol. aconteceu. Esse é o gol do Já São foi. Paulo. É no gol do São Paulo, inclusive. É, ó. mas a pancada... Aí, É agora, aí, ó. Ó, Pablo Maia, Richard Rios. Aquele pé ali, do Richard Rios... Aquela solada. Pega o Pablo Maia. Não O é Paulo nem- viu. Eu vi o agora lance e viu na hora do jogo. Na hora do jogo, na redação, inclusive, eu falei, é lance para expulsão. Porque ele vem e ele sola. E essa solada vai na canela do jogador e pode quebrar. Então Isso já- é um lance que você tem que chamar. O E o VAR tem que árbitro, chamar. o árbitro de frente, gente. É. Expulsão. O árbitro tem que chamar e expulsar. Chamar e expulsar. Você chegou a ver esse lance também, Miller? Viu o lance? O Rios ele perde o controle da bola, a bola foge, ele chega atrasado no lance e só acerta a canela do Pablo Maia. Era cartão vermelho direto. O VAR poderia ter chamado. Pois não, Alex? Olha, eu vou um pouquinho na contramão do que Claro, você está falando. claro. Eu acho que o cartão amarelo que foi aplicado corretamente, por quê? Ele não vem de frente com a sola e acerta a canela do Pablo Maia. Ele está numa movimentação Não, ele lateral. acerta a Ele canela. acerta, ele acerta. Acerta a canela. Mas ele faz uma movimentação lateral. Ele está de lado, ele coloca a perna de Mas lado. acerta, né, Alex? Ele acerta e toma cartão amarelo. Ele acerta e toma cartão amarelo e não quebrou a perna. Então, assim. Pô, mas não precisa quebrar a perna. Não precisa quebrar a perna. Que O isso, moleque acabou de ser Brasil? convocado. O que, gente? Precisa quebrar a perna para expulsar o jogador. isso? Tanto não foi Você tá forte. querendo dizer que a intensidade não foi Exatamente, grande. a intensidade não foi o suficiente para dar o cartão vermelho. Mas E ele nesse estava- lance, E ele Alex, estava no movimento nesse lance, lateral. Eles nesse não- lance que você Eu tô vê, tentando explicar dá até uma baseado na expressão regra. de não ser tão grave. Mas na câmera lenta foi muito Câmera grave. lenta não poderia mostra ter a Foi sido. realidade. muito grave. Câmera lenta não Poderia mostra a Foi ter realidade. muito Poderia grave. ter sido. Tanto Poderia é ter que ele sido. não pega de frente faz a o canela, julgamento na ele pega câmera na lenta. lateral da perna do jogador. Ok, ele pega a perna do Pablo Maia. Eu não tô falando que não Mas pega. por muito menos a gente já viu o VAR chamar e expulsar um monte de isso aí. jogador, né, Renato? Isso daí. Exato. certeza, Mas pra o mim VAR erra interessa. também. Vale a observação do Alex. Pois não, Renato? Não, eu concordo com o que o Paulo falou. Pra mim é expulsão. Não, eu também, assim, eu não tô falando também que quem Claro, acha claro, que tem que gente. ser expulso tá errado. Eu tô dando só uma outra Claro. visão do lance, até para justificar uma outra opinião, porque o Richard Rios, primeiro, ele não vai na maldade, ele vai disputar a bola. Ele erra, acerta a perna. Ele não foi na maldade. Quase e ele quebra vem, a perna. ok, mas ele foi no movimento lateral, ele não estava de frente para pegar ele de frente. Ele estava Violência lateral. lateral por trás do de frente, Alex. À luz da regra é Violência. diferente. É indiferente. À Pois não, luz da Chico? regra é O Zé diferente. tá me chamando, tem uma informação lá. Pois não, Chico? Não, mas agora aqui, vamos falar a verdade, dá vontade de rir, né? O Palmeiras contra o São Paulo, mas vira desse tamanhinho, nunca vi uma Ô, coisa Chico, dessa. são 22 jogos com o Palmeiras do Abel contra o São Paulo. Olha só o equilíbrio. São 7 vitórias do São Paulo. Para cada lado. 7 vitórias do Palmeiras e 8 empates. Tá desse tamanhinho e é igual. Como Ô, assim? Garrafa, São ô, Paulo é o Garrafa. que mais complicou o Abel. Desse Ô, tamanho. Miller, só um instante, Miller Precisa vai falar. ganhar roubado. Deixa eu ouvir o Zé Ganhar lá, roubado, gente. precisa ganhar roubado. Gente, seria incoerência da minha parte deixar o repórter esperando, porque repórter é repórter, a gente sabe que o cara tá Óbvio, lá tem que com a tá lá. informação e tem prioridade. Pois não, Zé Paz? Pois é, meu querido Osmar Garrafa, eu sigo aqui na zona mista aqui do estádio do Morumbi. Ó, o pessoal da assessoria de imprensa do Palmeiras acabou de aparecer aqui na figura do Daniel Romeu, assessor de imprensa da Sociedade Esportiva Palmeiras, e disse o seguinte: não teremos nenhum jogador do Palmeiras aqui na zona mista e nem coletiva do técnico Abel Ferreira. E por que isso? A assessoria de imprensa do São Paulo nos informou aqui que quando o São Paulo vai jogar lá no estádio do Allianz Parque, não é dada a estrutura necessária de áudio, de som, para que a gente tenha uma entrevista coletiva bacana do treinador do São Paulo. Não é oferecida uma estrutura interessante. Por isso, hoje, então, o São Paulo decidiu não ceder a sua sala de coletivas para que o técnico Abel Ferreira falasse. Eles alegaram o seguinte: ó, faz aí em qualquer lugar que vocês acharem interessante, mas na nossa sala de imprensa vocês não vão ter essa coletiva, porque vocês não cederam a sala de imprensa lá do Allianz Parque para o nosso treinador, à época Dorival Júnior, para que ele desse a sua entrevista. Então o pessoal do Palmeiras ficou muito bravo com isso, alegou que lá tem sim no Allianz Parque uma sala de entrevistas para o time visitante e por isso então decidiu não ter entrevista coletiva do Abel. Se não vai ser ali na sala de imprensa, então não tem coletiva do técnico Abel Ferreira e mais, não teremos nenhum atleta da Sociedade Esportiva Palmeiras dando satisfação para o seu torcedor aqui na zona mista do estádio do Morumbi. Então vamos esperar aí a passagem de jogadores do São Paulo. Por enquanto só o Pablo Maia por aqui, também a coletiva do técnico Thiago Carpini, viu, Garrafa? O clima é quente nos bastidores aqui da Casa São Paulina, meu querido.
Jamais ensinar o Pai Nosso para você aí. Essa portinha aí, às vezes sai alguém do São Paulo, que vão trazer o Belmonte aí para falar. O São Paulo não deu a estrutura novamente, né? O próprio Casares, né? O Casares. Chama de novo. Vamos saber por que o São Paulo não deu a estrutura. O Palmeiras tem direito de reclamar. E atenção, hein? O Fini está me dizendo, nosso diretor aqui, que as imagens já estão sendo liberadas pela TNT. As imagens, você já vai ter já as imagens estão liberadas dos lances polêmicos. E a pergunta que eu jogo para vocês... Gente, voltou tudo e tem presentes, vou deixar uma pergunta para vocês, mas já tem presentes aqui também com a Marina. Tocou a campainha. Aquela história do Caio Paulista fez muito mal para a relação São Paulo e Palmeiras. Opa. Antes, enquanto vocês pensam, o Miller também tinha me pedido a palavra aquela hora. Miller, a Marina tem presentes para o nosso público e a bancada vai responder. E as imagens estão chegando. Que clássico! É isso, Garrafa, falando rapidinho aqui, então, presente número 1, que é o kit da Poker, luva profissional da Poker, mais a bomba de inflar, vai pro Fabiano Santos. Fabiano, manda certinho um e-mail pra gente com seus dados, a gente vai entrar em contato com você para você vir retirar o prêmio aqui, o presente aqui, em uma semaninha. Legal. Então continua a hashtag Mesa Redonda. Começa com você, Miller, vocês fiquem à vontade. O Miller tinha a palavra, eu interrompi o Miller fecha o raciocínio e já fala dessa relação. Porque o Palmeiras outro dia estava usando, o Palmeiras estava usando o Morumbi, né? E o São Paulo jogou no O São Paulo jogou no ar, estava tudo beleza, de repente, será que azedou por causa do processo Caio Paulista? Lua de mel. Não é? Tava em lua de mel, pois não, Miller? Não, eu quero deixar famoso e famosa que o VAR hoje, segundo a Marina me falou aqui, era uma tal de Daiane, que eu nem sei quem é. Daiane Muniz dos Santos. Então, eu não tô falando da pessoa, tô falando tida como a da principal atitude VAR. da pessoa. É tida como a principal pessoa do VAR hoje em São Paulo. Hoje ela foi incompetente. Tá. O árbitro da partida foi incompetente. Isso é culpa da federação. O doutor Reinaldo, ele é muito bom, gente boa, ele é competentíssimo, Reinaldo, Mauro Silva, tá? Mas não pode colocar num clássico com esse clima que tá. Uma equipe dessa inexperiente, pelo amor de Deus. Comanda a arbitragem, o diretor de árbitros. O Patrício Lustor. Então, mas o presidente tá lá, pô, pelo amor de Deus. Como é que você vai escalar? Como é que você vai escalar um árbitro incompetente, inexperiente e uma VAR assim? Uma rivalidade desse tamanho. Pelo amor, exatamente. Todo clássico São Paulo e Palmeiras não tem jeito. É dar confusão, é lance polêmico. Coloca árbitro experiente, pô. Renatinha, e aí? Mesmo porque eu concordo, né? É o que a gente está falando aqui. Os últimos clássicos entre as duas equipes têm sido recheado de polêmicas. Já era ciente de que isso poderia acontecer e não deu outra. Aconteceu. Cheio de confusão. A gente está recebendo aqui as imagens, daqui a pouquinho você vai mostrar, né, Garrafa? Para mim... Mas pode falar da imagem que a gente já viu aqui. Expulsão clara no lance do Pablo Maia e não foi pênalti do Rafael. Não foi pênalti, né? Aliás, você tem ela, né, Fini? Agora já um pouco melhor, mas ainda não é a imagem da TNT, mas você já tem um lance mais aproximado do Rafael. Agora, sobre o Caio Paulista... Gente aqui, o pessoal já pode ir opinando. Sobre o Caio Paulista ter atrapalhado a relação, eu acho que a relação entre os clubes não. Isso foi mais coisa de torcedor mesmo. Eu também acho. Né? Ficou fora do campo, foi mais um torcedor. Por que teria azedado, então, a relação? Fatos isolados. Não, o Abel também eu acho que ele causa bastante. Né? Sempre, contra o São Paulo teve a questão dele com o Caleri, parece que teve alguma situação hoje com o Caleri de novo, que nem estava em campo. Precisa ver. O Caleri gosta de provocar. Agora, gente, mas não é obrigação do Palmeiras, não com a gente, né? Não comigo, com o Miller, com a Renatinha, com o Alex, com o Chico, com o Paulo, trazer a palavra do técnico Abel Ferreira, que foi dito que o Abel apita o jogo. O Abel tinha que dar entrevista coletiva lá. Mas junta na parede lá, aonde Chico. Arruma um canto, leva os caras da vestiário. Ele ia falar o vento. Não sei, mas tem que se posicionar. A direção do Palmeiras pode passar. Ele podia ir na zona mista, onde está o Zé Paz ali. O que eu acho que poderia ter acontecido hoje aí é um diretor do Palmeiras. A Leila podia responder. A Leila não conta. A Leila é vascaína, não sei. É o seguinte, algum diretor do Palmeiras... Leila não gosta de futebol. Algum diretor do Palmeiras deveria chegar lá, não sei quem está lá, se é o Anderson Barros, se é o Paulo Bozzi, que é o primeiro vice, que é quem cuida do futebol. Aí sim, deveria dar uma resposta para o público e ao vivo para o Júlio Casares, defender o Abel Ferreira, que é o que o Abel faz sempre, trabalhando a favor do Palmeiras. Precisa de defesa? Não, mas... Aí chega e dá entrevista, mas gente. Parar com isso daí. Outro dia aí o Gobi falou do Abel, o Palmeiras enviou uma nota. Pô, o Abel não tem boca. O Abel falou, se ele quer responder, responde. Se não quer, fica quieto. Mas hoje em dia é assim, você sabe. Mas muito chato, né, gente? Eu creio que essa atitude do Palmeiras dá em vista dessa entrevista do Casares.
essa forma que o Casares foi, até que agressivo ali para a imprensa, eu creio que isso repercutiu dentro do vestiário Pode ser lá. também. Repercutiu dentro do vestiário. Ele tá desse jeito aí, ninguém fala. Pode ser também. Mas não era melhor falar. Mas não era melhor falar. Mas não era melhor falar, gente. Pelo que eu entendi, foi proibido pelo São Paulo dele usar a sala de imprensa. O São Paulo não liberou a sala de imprensa. Não liberou a sala de mas se imprensa. não quisessem falar, eles falar, iriam Mas falar. pelo que eu entendi também foi com uma forma de resposta de alguma situação lá atrás, também no Allianz, não foi? Não, mas a sala pode ser usada. Mas a sala você tem que dar. Lógico. Ô, Rafa, Também Rafa, todas as... Diga, Miller. A maioria... Tá aproximando lá, Miller, o lance, ó. Aproximou Não aqui. foi nada, não foi nada. Tá? Não foi Todo nada. mundo já viu pela internet, isso é realmente lance normal, né, gente? Não foi. Ô, Rafa, a maioria das falas do presidente Casares eu concordo 100%. Agora, não justifica não liberar a sala de imprensa para o Abel na entrevista. Aí não, acho que está errado. Eu acho também, é uma atitude pequena. Pequena. Pela grandeza do São Paulo. E atrapalha o trabalho de todo mundo. Atrapalha o trabalho de todo mundo, isso não agrega nada, até porque, gente, São Paulo e Palmeiras, muito provavelmente, São Paulo ainda não se classificou, é verdade, com esse empate, mas há uma possibilidade muito grande de chegarem na final. De chegarem à final. Olha o clima como fica para a decisão, uma possibilidade de decisão, com todo respeito aos outros clubes que vão às quartas de final e posteriormente semifinal ou final, né? Isso do Casares falar, aqui no Morumbi isso nunca mais vai acontecer. Isso é coisa de Eurico Miranda, coisa do antigamente. Não pode também ficar... Não é questão de onde vai acontecer. Não pode acontecer coisa errada em nenhum lugar, né? Sim. Isso é coisa de coronelismo, né? Aqui na minha casa isso não vai acontecer. Não, aí você não é tá assim. certo também. É uma coisa de futebol, não pode acontecer coisa errada em nenhum lugar. Não é que aqui não, né? Aquela coisa de antigamente. Ele podia ter vindo mais calmo, né? E falar, vou recorrer à federação, isso não pode acontecer. Mas ele explodiu, né? Ele explodiu e quando você explode, às vezes você fala bobagem. Como torcedor, falar que o Abel Ferreira apitou o jogo. Então o técnico dele é um religioso que está ali na beira do campo e que fica ali assistindo ao jogo sem falar nada também. Todos os técnicos reagem de acordo com o que acontece em campo. O Abel tem o jeito dele. Você não pode justificar o erro de arbitragem com o comportamento do técnico adversário. Mas Alex, o que eu acho que culminou muito nessa reação dele, esses dois lances, do Pablo e esse pênalti. Mas o que o Abel tem a ver com isso? Porque o lance do pênalti origina uma ideia. O Abel chamou o VAR, mas é isso que eu tô falando. O Abel chamou o árbitro pro VAR. Mas é isso que eu tô falando. Não tô falando essa questão do Abel. Mas um árbitro fraco, Chico, um árbitro fraco, quando vem a pressão do Abel, o árbitro pode mas ceder. Quem chama o VAR é na cabine. Isso não é problema do Júlio Casares. Isso não é problema do Júlio Casares. Como não? É lógico que não. Ele tem que ir na federação, reclamar, fazer, sei lá, uma para, Chico. O quê? Faz uma representação, como ele falou. Uma representação. Isso. Agora, atenção, imagens da TNT, vamos lá. Esculhambar todo mundo como ele fez. Gente, cadê a imagem da TNT? Vamos lá, essa é a imagem da TNT. Já é? Vê se a gente tem só por um ângulo aí, ó. Murilo. Vamos ver. Olha lá, atenção. Opa! Pegou na bola. Calma. Pegou na bola e tocou na cabeça do jogador. Pra mim não é pênalti nessa imagem. Olha, pra mim, né? Vamos ver. Volta lá, filho. Volta lá. Aí não interessa. Fica no lance. Aí o Veiga fez um Fica no lance, por favor. É um lance que já demorou tanto pra chegar, vamos voltar lá pro Faz um looping só no pênalti. Ó, essa é a imagem aberta, que é a que a gente melhor tinha é aquela também. de pertinho. Agora vai vir a de pertinho, que é por outro ângulo. Aí o Murilo vai reclamar. Depois na repetição é daí pra frente. Mas agora, antes do Murilo reclamar, ninguém reclama. Calma. Com esse lance aí, ele soca a bola, volta ali, a bola ali. bate na cabeça. Ele bate nos dois ao mesmo tempo, na bola e na cabeça. Mas aí é a bola, né? Ele visou a bola. Dá pra ver se ele pega primeiro a bola ou toca primeiro na cabeça? Vamos ver agora. É que tem que ver. Esse é o detalhe. Esse é o framing. Não é? Esse é o detalhe. Esse é o framing. Se precisar parar, atenção. Vai soltar. Essa aí. Imagem, devagar. Sei não, hein? A bola não parece que bate na cabeça? Volta. Cabeça do Murilo. Não sei não, hein? Volta aí, hein? Rapaz, que lance difícil, né? Cara. E lá na cabine eles têm a tecnologia de fazer o frame parando. Aqui a gente tá vendo só a imagem corrida. Não consegue vir soltando, né, Fini? Não, né? Lá a gente consegue ver. Essa aí. Não, tinha que ver ali, parar aí, ó. Aí, ó. Puta, cara, não sei. Não sei, hein? Agora fiquei na dúvida. Rapaz do céu, que lance! Pera aí, fiquei na dúvida, Miller. Sério mesmo. Agora eu fiquei na dúvida. Por esse ângulo aí, se der pra parar antes dele tocar na bola, pra ver se ele já tá com a mão na cabeça do Murilo. Eu tenho essa impressão agora, hein? Eu fiquei na dúvida agora, sério mesmo. Se puder travar, deixa vir. Aí. Deixa vir. Parou, atenção, parou. Putz, cara. Aí, para aí. O Rafael já tá com a mão na cabeça do Murilo. Mete a mão na cabeça do Murilo antes da bola, ó.
Deixa correr. Solta. Mas na verdade ele vai em direção à bola. Sim, direção não interessa, ué. Atenção. Não adianta ir na direção e pegar o cara. Pra mim, ele tá com a mão na cabeça do Murilo. Tocou no Murilo. Ah, pra mim é pênalti. Não tocou no Murilo. Não. Como não, Pra mim, pênalti. Você vê como é que é? Tem 500 Não. lances igual durante a partida. Ó, Miriam, pênalti. Olha, Rafa, eu vou voltar atrás. É isso que a gente falou. É Sem nenhum verdade. problema de voltar. Exatamente. Eu não tinha visto, essa imagem aí. O Rafael toca na cabeça do Murilo. Existe o choque, né? Saporito, pênalti. Pênalti. A princípio eu disse que não foi nada. Claro, a gente explicou pro nosso telespectador. Ninguém vai enganar ninguém. de bate-pronto. A gente tava esperando chegar as imagens. Aquele lance de bate-pronto. No ar. No ar. Alex, bate-pronto. Eu sou obrigado, pô. pro meu prazer, eu sou obrigado a voltar atrás, porque eu tinha falado também que não tinha sido pênalti, mas agora eu falo que foi. Pois eu continuo dizendo que não foi pênalti. Chico, troque os óculos. Não foi pênalti. O que diria Roberto Avalone, ou Alex Miller, sobre o lance? Eu sempre falei que foi pênalti. Eu já sabia, exclamação. Você é muito presunçoso, Roberto. Paulinho, pênalti. Nesse lance, bate-pronto, pênalti. Marina? Eu ainda acho difícil, mas com parado no frame parece que tocou primeiro. Agora, Garrafa, eu não tiro a incompetência do árbitro e do VAR. No lance do Pablo Maia, Então, era expulsão direta. Temos o lance do Pablo Maia um pouco mais aproximado. Temos. Tem, filho? Vamos lá? Eu também Porque posso são os voltar lances atrás. polêmicos. Estão chegando pra gente em cima da hora. Vamos Posso lá. voltar atrás também, não tem Aí, problema. ó. Deixa eu ver. E aí, ó. Pelo amor de Deus, cara. Chegou atrasado A bola no já lance. tinha ido, atrasado. Ali pegou. Se você não pega na bola, aí acabou. Ele só Vai. tocou na canela do Pablo Maia. Ela manda por outro ângulo. Não tem jeito. Pô, para. Expulsão é um negócio mais sério, mais grave. Não, pelo amor de Deus. As imagens que vieram realmente ainda não são as conclusivas, né? Foi como a do goleiro aí. Né? Mas assim, deu pra aproximar um pouco mais ainda. A minha que eu recebi aqui é fechada, tem é uma. pênalti. Olha aí, o pênalti. Não, expulsão. Tocou a campainha, temos presentes. O Miller quer falar. Que loucura esse clássico. Aí tem destaque final do Zé. Tem presentes pro nosso público, né, Maria? Garrafa, o conjunto de produtos da São Silvestre, que também são vendidos no site lojasaosilvestre.com.br, foi para Renata Moraes Pinheiro. Vamos entrar em contato com você, Renata. Tá certo. Sem a medalha, né? O kit sem a medalha. Legal. Eu tenho que ir a um rápido intervalo comercial e eu volto ainda com esse clássico pegando fogo. Mais até imagens. dar boa noite do Zé. Tchau. Bom, tá certo. Só esclarecer tudo acontecendo em cima da hora. O Zé tá lembrando que o São Paulo já se posicionou, e o próprio Zé trouxe a informação e passou batido naquela correria, que o São Paulo tomou essa postura, porque quando foi ao Allianz também não teve a sala liberada para entrevista coletiva, não teve um lugar ideal. E o São Paulo teria dado troco no Palmeiras. Marina, presentes? Temos o último presente aqui, Garrafa, uma bola profissional da Topper em parceria com a loja Gol de Placa, mais uma camisa feminina, mais os ingressos para o show vão para o Ed Carlos Pires Gomes, também entraremos em contato com você. E o resultado da enquete, se o Corinthians fez um vexame aí, foi quase 90% sim. Legal. Depois do Mesa Redonda tem Ravi Sani Live Show com convidado mais que especial, André Marinho, comunicador e comediante. Renatinha, muito obrigado por ter vindo, agradecendo ao pessoal da Transamérica pela liberação, estamos sempre na sintonia, queremos você mais vezes aqui, Rê. Obrigada, eu que agradeço, brigadão de verdade, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Chico Lang, que honra. Cara, eu tenho um autógrafo do Miller no papel, devia ter trazido, Paulo, Alex, Marina, obrigada a todos. Assim, um beijo pra vocês. Alex, bom, não preciso nem te agradecer, eu te amo, você sabe disso. Valeu. Obrigado, Eu também te amo. Eu também, Chico. O que é isso? O Marcos Evair tá aqui. Eu também te amo, Marcos Evair do quê? Eu também te amo. Do Alex. Marcos Evair. Você sabe que Marina, obrigado. Miller, obrigado. Chicão, obrigado. Valeu, Paulinho, amo valeu, todos valeu. vocês. Amanhã às 6 da tarde, Michele vem pra comandar Obrigado, a Gazeta Satanás. Esportiva. No pique. Tchau, valeu, galera.